Quem eu cumprimento agora? Vamos ver se vocês já sabem de cor e salteado. Ele... Aham. É claro. Gostei. O povo já sabe. Está com a resposta na ponta da língua. E o Joelton está com a resposta na ponta dos dedos. Impressionante. Bom dia pra você, Coutinho. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, coisa linda. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcelo Coitinho. Só um minuto. Bom dia! Bom dia. Que gosta de coisa linda? Deixa eu chamar o cara de coisa linda, mas você é ciumento. Muito obrigado. Olha, eu vou te falar, você e o Vinícius tá difícil, viu, meu? Peraí. Vocês estão muito exigentes, vocês dois, Não, hein? mas eu não sei se foi nas minhas férias agora, do Ano Novo, que pintou coisa linda. Gente. É a primeira vez que eu ouço, mas eu me sinto lisonjeado. Muito obrigado, viu, Coutinho? Mas vocês estão chatos. Não, você tem que se decidir. O Léo Pinheiro é o moreno, eu sou o lindão. Agora o Diego é o coisa linda. Daqui a pouco vai passar alguém e vai falar, oi, gostoso. Não dá. Você tem que se decidir, bicho. Do jeito que a coisa tá escalando, daqui a pouco é todo mundo sendo aqui homenageado pelo Coutinho. Bom dia, Coutinho. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, meu chat querido. Bora lá. Bora. O mercado acaba de abrir. O candle de ontem, no caso do índice ao lado esquerdo, ele projeta, né, o envelope de baixa. Então o mercado cai, o mercado lateraliza, o mercado cai, o índice vai se solidificando. Né, hoje a lojinha tá fechada, né? Então a gente deve realmente ter, aí o Beida comentou, menos volume. Mercado cota 120.710 pontos, objetivo 119.480. Atento mercado, a priori deveria ser baixista. O dólar, pior impossível, né? Então assim, é aquele pivô de alta que começa a virar um pivô de baixa, que faz uma figura de convergência, que lateraliza. Então, assim, o dólar bastante difícil, day traders de plantão, fiquem atentos. Eu acho que o day trade da moeda americana está bastante prejudicado em função da falta de viés direcional, pelo menos um viés direcional um pouco mais esticado. Dólar cota agora meia dúzia, 132, tá aqui restrito nessa região. E aí, de novo, né? Dentro da área branca que está aí desenhada para vocês, vale tudo. Tendência primária permanece de alta, objetivo do dólar R$ 6,27, mas chegar lá é outra coisa. Maravilha, Coutinho com seus destaques iniciais para a dinâmica desse mercado de futuros. Olha, a curva de juros, ela começa a conversar com aquele racional que eu explicava para vocês agora há pouco, tá? Começa a fechar a curva de juros. Nós temos 4 pontos base meio a 5 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. O dólar está no placar de 0-0. Muito importante a provocação que o Alex deixou pra gente mais cedo. Coutinho, ouve essa, você vai gostar. O Alex, que monitora muito os contratos em aberto, sugere que nós possamos estar diante do início do fenômeno de carry trade, finalmente, porque era uma das apostas do Banco Central elevar a taxa de juros para controlar melhor o câmbio. Controlar não é o termo, né? Não cabe ao BC controlar, o câmbio é flutuante, mas acalmar o câmbio, esse verbo fica mais apropriado. Isto é, eu aumento o custo de capital e sugiro que o fluxo estrangeiro pode vir para cá, porque remunero melhor esse fluxo estrangeiro, com isso eu aumento a oferta de moeda americana e por tabela o preço dela cai em relação ao real. Esse fenômeno até aqui não tinha se confirmado. Aliás, era uma das principais apostas do Banco Central na sua última decisão, em que veio uma decisão ultra hawkish, um raciocínio ultra hawkish. Você lembra qual foi? Sobe um ponto e contrata mais 2 pontos de alta. Nós já temos 14,25% contratados para o mês de março. Então, via contratos em aberto, a hipótese do Alex é que boa parte dos atores tenham esperado a virada do ano e no início de 2025, a despeito de vários riscos que ainda estão embutidos, por exemplo, na curva de juros e vigentes no país, começam a experimentar mais os recursos brasileiros pensando no carry trade. Se isto é uma verdade, os contratos em aberto ao longo da semana tendem a confirmá-la. É só a primeira semana cheia do mês ou do ano de 25. Então é cedo. Mas incêndio não começa grande, começa pequeno. Boas teses também não necessariamente começam grandes, elas começam com evidências menores. O dólar, fiz toda essa volta para dizer para vocês, está no 0-0. Como ontem, reagiu com relativa timidez a um DXY que buscou 109. Moeda americana no R$ 6,135. O Ibovespa Futuro, por sua vez, cai 0,10, 120.665 pontos. Vamos falar dessa curva de juros, Coutinho. Me parece que é nela que mora a notícia, depois de vendas no varejo mais fracas. Nós temos 5 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Vamos começar com o Day 1 F27, traz pra gente. 27 está do seu lado esquerdo. Olha só, pessoal, o canal de alta, tanto do 27 quanto do 29, você vê que a figura do 27 ficou prejudicada, né? Você tinha aqui um canal de alta, mas o que era um sobe, virou um sobe, lateraliza, sobe. Então, ela deu uma deformada, mas ela ainda mantém uma outra figura gráfica de cunho altista, que é um envelopão. Cota 15,31%, deveria retestar
15,75, que é essa parte superior do canal. O objetivo do 27 permanece em 16,50%. Então, assim, o grande estresse, vamos chamar assim, a priori acalmou, né? A gente não pode falar que passou, mas realmente você vinha, né? O fato de sair do canal e entrar num processo de lateralização, né, é um pré-passo para eventualmente cair, né? Eu preciso primeiro sair do canal, depois lateralizar e depois descer. Por enquanto, eu subo, lateralizo. Agora vamos ver se eu subo e aí eu reforçaria, o que me parece menos provável, ou eventualmente não. A taxa de juros, ela eventualmente acha um ponto para fazer uma inflexão e descer. Maravilha, 9 horas 9 minutos. Amigos, aqui no chat, bom contar com cada um de vocês. O Giovanni tá na área. Bom dia, TC News. Adoro vocês. Vocês fazem o meu dia muito mais feliz. Obrigado, Giovanni. Que bom. O Kleber Neves Nogueira tá aqui, falei dele. Tá falando de Vale, já já a gente passeia por ela. O Primon também tá por aqui, o André Luiz Mais. Deixa eu ver se eu entendi aqui, o Gustavo Vieira, meu amigo Gu, ele disse assim: Leozinho, vamos comentar sobre RF e Pix e o imbróglio arrecadatório? Deixa eu ver se eu tô entendendo, tá, Gustavo? Você tá falando da Receita Federal e do Pix em meio a ruídos que aconteceram nessa semana, diante da desinformação que circulou, sugerindo taxação no Pix por parte da Receita Federal? É esse o assunto? Eu vou adiantar aqui já um primeiro highlight, tá? Circulou por muitas redes sociais a informação, que na verdade é uma desinformação, de que o governo estava taxando o Pix. E não se trata disso. Qual é a informação? Não significa que o governo não possa cogitar taxar o Pix em algum momento, tá? Eu não garanto nada do futuro, a gente vai ter que ver jornalisticamente como é que o futuro se desenha. Mas a informação é a seguinte: o que mudou? A Receita Federal passou a exigir que empresas de cartão de crédito e instituições financeiras passem a reportar semestralmente para ela movimentações via Pix superiores a R$5 mil por mês no caso de pessoas físicas e superiores a R$15 mil por mês no caso de pessoas jurídicas. Qual que é o argumento e qual é o objetivo da Receita Federal com o movimento? Enxergar melhor as transações a fim de combater sonegação e evasão fiscal. Então essa é a informação. Circulou nas redes sociais a partir disso que o governo estaria estudando ou passaria a taxar Pix. Até o momento, essa informação não existe. Inclusive, o governo federal negou veementemente qualquer coisa desta natureza. Não sei, Gu, se era por aí que você estava querendo que a gente fosse abordar esse assunto. Se sim, matamos. Se não, dá uma complementada aqui no chat, tá bom? São 9 horas com 11 minutos. Amigos, é o seguinte: nós temos curva de juros fechando agora em 6 pontos base e meio. Faz sentido pelo racional das vendas no varejo. Daqui a pouco o Diego vai trazer um highlight qualitativo. E o dólar no 0 a 0 ainda. Vamos fazer o seguinte, me parece que o Diego tem? Vamos lá então para o raio-x das vendas no varejo. Quer dizer, Diego, olhando ali o release, qual é a informação que mais te chamou a atenção para pensar essa desaceleração nas vendas do varejo brasileiro? Bom, na base mensal, Léo, o que o IBGE chamou a atenção foi uma predominância de taxas negativas, ou seja, de diminuição de volume de vendas em 5 das 8 atividades pesquisadas. Quais foram os setores que tiveram essa queda de volume? Móveis eletrodomésticos caíram 2,8%, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria caíram 2,2%, livros, jornais, revistas e papelaria caíram 1,5%, outros artigos de uso pessoal e doméstico tiveram queda de 1% e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo ficaram basicamente estáveis, com uma queda de 0,1%. Já na parte positiva, que subiu o volume de vendas, foi equipamentos e material para escritório, informática e comunicação em 3,5%, combustíveis e lubrificantes em 1,5% e tecidos, vestuário e calçados com 1,4%. Considerando ali o período, né, que seria de novembro, faz sentido tecidos, vestuário e calçados, por exemplo, por causa do Natal, né? Tem a questão de Black Friday também, então tem isso pra gente trazer de informação também pra esse destaque com relação às vendas do varejo. Embora seja um dado referente a novembro, você tem ali a antessala do Natal, de fato. Exato. São 9 horas com 13 minutos. Olha, teve chinelada aí, hein? O Joelton não está deixando escapar nada. E mostra pra gente que o dólar... O menino tá empolgado. Ó, mostra pra gente que o dólar tá no terreno de baixa. É o vira-vira-vira? É o nosso trio Los Angeles dando as caras aqui. R$6, 1, 2, 3. Coutinho, vamos dar as mãos.
1, 2, 3. Quem virar o dólar perde a vez. Moeda americana recuando 0,11% agora e a gente volta a falar do contrato de doleta. E aí, Coutinho? Vamos lá. A gente vai ter que dar uma forçadinha de amizade. Vamos jogar no gráfico de 60 para ver se a gente consegue enxergar. Assim, o dólar, ele, né, de novo, primário é altista. Quando a gente dá um zoomzão no dólar, vou pegar aí os últimos 2 dias, você vê que o dólar, ele vem arrefecendo devagar. Numa figura, de novo, muito ruim, né? Se a gente tiver que tentar dar uma forçadinha de amizade, a gente pode eventualmente pegar nesse intraday de 60 e pegar um fibozinho de baixa, né? Então, assim, o mercado cai, o mercado corrige, foi lá na terceira linha, bonitão, o mercado cai. Então, dólar cota R$ 6,124 agora, teria como objetivo R$ 6,080, que ainda é acima daquele 6,06 que eu falei que a gente vai usar como base para poder falar que o mercado virou. Então, assim, o dólar ele vem paulatinamente ou vagarosamente descendo aí no meio do caminho, mas, de novo, numa figura muito ruim. Day traders de plantão, se a gente for para o intraday, o dólar eventualmente me parece mais baixista, mas, de novo, eu acho que o índice eventualmente vai estar melhor. Obrigado, Coutinho. 9 horas com 14 minutos. Agora é o seguinte... Vamos retomar os destaques de agenda para organizar o itinerário deste 9 de janeiro e, na sequência, um passeio pelos Estados Unidos. Você não perde rigorosamente nada, hoje é feriado por lá, baixa liquidez, não tem bolsa, mercado à vista, portanto, não vem a campo hoje, mas tem negociação nos Treasuries até às 4 da tarde, fechando mais cedo o mercado de títulos dos Estados Unidos. Para o que a gente vai olhar daqui para frente, amigos? Já superamos ali a faixa das 9 com as vendas no varejo. Mas agora tem Lula às 10 com Haddad, Alckmin, Rui Costa, Jorge Messias e outras autoridades. Entre as pautas também consta a negociação que os estados farão de suas dívidas para com a União. Algo que preocupa o mercado porque, mais uma vez, pode haver, no limite, expansão dos gastos e maior pressão sobre o Tesouro Nacional. Às 10h30, o leilão do Tesouro. Na terça-feira, o recado foi: tem demanda, mas com altas taxas. Vamos ver hoje, que é um dia, esse vai ser um dia irônico, porque é um dia em que você tem mais presença do gringo. Só que com feriado nos Estados Unidos, pode ser que você tenha um enfraquecimento, a tendência é essa, na presença do investidor estrangeiro para este leilão. Então vamos ver até a postura do Tesouro e o tamanho da oferta que o Tesouro vai colocar na mesa. As falas do Fed hoje: Patrick Harker, a partir das 11, Susan Collins, 11h05, Thomas Barkin, 2h40, já no seu almoço de negócios. Jeffrey Schmidt, 3h30. E Michelle Bowman, 3h35. Ambas as vozes no Tarde TC News estão no nosso radar. Às 3, o Lula volta aos holofotes na reunião sobre a presidência brasileira do BRICS, com Haddad, Rui Costa, Mauro Vieira. E às 8h30, os gastos das famílias em novembro no Japão. O que eu prometi para vocês? Que nós iríamos para os Estados Unidos. É um protocolo, vamos fazer muito menos passeio nos Estados Unidos hoje, diante da dinâmica do feriado. Dia do que lá, Léo? Foi um feriado contratado por Joe Biden em respeito e homenagem ao ex-presidente americano Jimmy Carter, recém-falecido. Nós temos o DXY avançando 0,10%, 109,12 pontos. O VIX recuando 0,80%. Os yields de 2 e 10 anos, VIX vai ficar nessa fotografia absoluta, tá, pessoal? Já que não tem o mercado à vista hoje. Pré-mercado americano bastante contido, você só tem o Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros em termos absolutos. Yields de 2 a 4,26 e yields de 10 a 4,66. E os yields de 10, Coutinho, são o ativo financeiro pelo qual eu gostaria que você começasse o giro internacional. Por quê? Nós tivemos ontem um leilão bem sucedido que acabou derrubando as taxas. Esse indicador chegou a romper os 4,70 e o mercado comemora um certo alento dessa fotografia dos yields de 10 que ameaçam os 4,65%. Se isso encorpa, vamos lá para o gráfico ver os suportes e resistências. Yields de 10 anos, Coutinho. Bora, vamos lá. Olha só, pessoal, recordar é viver. Cunho altista, pivôzão de alta gigantesco. A gente falou, lembra dessa linhazinha rosa aqui, 4,73%. Foi lá, tocou, faz leve correção. Então, no caso, yields de 10 permanece altista, desacelera no dia de hoje, atingiu essa linha rosa. Se você reduzir um pouquinho, você vai ver que ela é topo, tá? Ela é topo desse longo canal que está englobando o yield de 10. Então, trazendo aqui, permanece altista, desacelera no dia de hoje, deveria, e agora a gente vai ter que pagar para ver, retestar o 4,73. Por quê? Porque eu tenho uma linha do FIBO acima. Então, na verdade, o objetivo desse cara é 4,82.
4,82. Aí a gente parte para o DXY, cujo degrau é mais elevado, 109 pontos. A força da moeda americana a nível global, veja aí, ó, 109,123. Que mania do 123, hein? O dólar há pouco também estava no pós-vírgula, sustentando 123. E aí, Coutinho? Altista, pivôzão de alta, sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Esse cara cota 1,09,130. O objetivo do DXY é chegar ao 110,999, resumindo 111. Permanece altista por enquanto, figura gráfica limpa, figura gráfica bem desenhada. Está testando aqui essa região dos 109,500. Se conseguir, a priori deve ir sem grandes dificuldades. Vai lá para 111,000. Agora a gente vai partir para NVIDIA. E por quê? De olho na minha tela, vou mostrar para vocês um gancho noticioso que mostra Joe Biden com restrições para a empresa. Olha só a informação. Biden deve restringir exportações de chips de inteligência artificial da NVIDIA para manter o domínio dos Estados Unidos no segmento. São as várias faces, camadas e prateleiras do protecionismo. Nesse caso, menos protecionismo e mais soberania no segmento tecnológico. No fim do dia, perde a globalização. E na queda de braços entre russos, chineses e americanos, é até previsível uma manchete dessa. Mas a precificação de NVIDIA passa por um recálculo nos seus múltiplos, já que ela teria um mercado bastante forte, encorpado, menor para atuar. Vamos lá para o corpo aqui da matéria. O governo Biden prepara uma rodada final de restrições às exportações de chips avançados de IA, marcando um esforço de última hora para limitar o acesso da China e da Rússia a tecnologias de ponta, de acordo com o relatório da Bloomberg. As medidas propostas visam consolidar a liderança americana no desenvolvimento de IA e garantir a conformidade global com os padrões americanos de segurança e direitos humanos. O relatório disse, citando fontes, que as novas regras vão introduzir um sistema de 3 níveis para regular a exportação de chips de IA, que são cruciais para a operação de data center e tarefas computacionais avançadas. Nível 1. O grupo inclui americanos e 18 aliados importantes, mas com condição geopolítica favorável aos americanos. Leia-se Alemanha, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Empresas sediadas nesses países, ainda que seja nesses países, enfrentarão restrições, mas mínimas, e poderão solicitar permissões gerais do governo americano para envio de chips para todo mundo. Para se qualificar, as empresas devem aderir a condições rigorosas, como manter pelo menos 75% de sua capacidade de computação em nações de nível 1 e limitar as operações fora desses países. Olha como é interessante a gente notar o segmento microeconômico e específico de um setor reverberando disputas geopolíticas e quedas de braços a níveis globais. Vocês estão entendendo o que está em jogo aqui? São os Estados Unidos dizendo, tem problema, as exportações dos chips da NVIDIA vão ficar ótimas, desde que você, país que requisite isso, que requeira isso, mantenha 75% da sua capacidade de computação em nações de nível 1. Leia-se meus amigos. Leia-se meus aliados. Leia-se Alemanha, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Se você tem menos de 75% da sua capacidade de computação em nações que não digam respeito a estas localidades, não conte comigo. Quer dizer, no limite, os Estados Unidos batem o pé e fazem valer a sua atuação hegemônica e o seu protagonismo. Não estou a fim de dividir espaço, sobretudo com russos e chineses. As empresas sediadas nos Estados Unidos, claro, também devem manter pelo menos metade da capacidade de computação no país para garantir esse status. Passos de nível 2. A maioria dos países se enquadra nessa categoria. Para essas nações, os Estados Unidos vão impor limites ao número total de chips de IA que podem ser importados, equivalente a cerca de 50 mil unidades de processamento gráfico ao longo de 3 anos, de 25 a 27. No entanto, as empresas podem contornar os limites nacionais e obter limites de importação mais altos ao obter o status de usuário final validado. Para se qualificar, como é que se consegue esse status? As empresas devem demonstrar um histórico confiável de cumprimento dos padrões de segurança cibernética, segurança física e direitos humanos do governo americano. No fim do dia, vamos fazer o traduzindo? As empresas devem mostrar fidelidade aos Estados Unidos e amizade ao governo americano. Países de nível 3, para a gente fechar. Este grupo inclui China, Macau e nações sob embargo de armas dos americanos, como a Rússia.
Esses países vão enfrentar as restrições mais rígidas, com a proibição ampla de envio de chips avançados de IA para os seus data centers. Estamos diante do que há de mais quente, do que há de mais interessante para se monitorar. A maneira como a disputa pela hegemonia na corrida global, ainda nas mãos dos Estados Unidos, mas muito ameaçada pela China, vai contratar o noticiário no segmento econômico em geral e no de inteligência artificial em específico. Coutinho, o gráfico de NVIDIA diz o quê, meu querido? Lateralizado, restrito $126, $152. NVIDIA já... Bom, NVIDIA recordar é viver, né? Bom, mega ralizão, tudo sob controle. Agora, de novo, NVIDIA, ela estaciona, né? Ela tá lateralizada. O ruim é que essa lateralização ela é ampla, né? Porque uma coisa é quando o mercado sobe, dá aquela lateralizadinha e sobe. Lateralizações desse tipo, que configuram regiões, né? Isso aqui é uma região de distribuição, consequentemente uma região de venda, tá? Elas tendem a ser pior. Pior porque ela é uma inversão, pior porque ela é mais ampla, consequentemente ela é mais lerda, ela é mais inerte para trocar o movimento dela. E a NVIDIA agora está no meio do caminho, né? Você vê que o ativo ele está lateralizado na região de $140 desde dezembro do ano passado, novembro. De lá foi um pouquinho para 150, caiu um pouquinho para 126, a gente cantou uma vendinha na época ali no 140 e agora está no meio do caminho. Então, por enquanto, a região é uma região de venda, não tenho figura gráfica, falei 1 ou 2 dias atrás, não acho que NVIDIA deveria ser um ativo para você ter na carteira agora. Tá aí o Coutinho alertando que o timing não é o mais adequado para pensar em encarteirar a NVIDIA. Nós temos 9h25. Ó, vou te contar duas coisas. A primeira, o dólar está custando neste instante, com 0,18% de avanço, R$ 6,142. É a doleta a 6,14. Esta é a primeira informação. Voltou para o terreno de alta. A subinformação desta informação é o Coutinho que vai pagar agora com o gráfico da doleta. Aí depois eu trago a segunda informação que eu prometi, tá bom? Vai lá, Coutinho. Dólar. Vamos lá pro gráfico de 60 de novo. Olha só, o dólar virou, sentou em cima de R$ 6,127 e tangenciou também o fundo do canal. Então não conseguiu romper. E aí o mais importante, não conseguiu sair do canal. Então o dólar volta para dentro, restabelece a sua tendência de alta. De novo, ruim a figura, acho que deve tomar muito cuidado o day trader de plantão para dólar, tá? Não acho que tá fácil operar, se vê as figuras todas divergentes, você tem uma tendência primária, você reduz o tempo gráfico, a tendência muda. Então, assim, acho que deveria ir com calma. E o índice, por enquanto, também paradinho ali no 0 a 0. A segunda informação que eu prometi, que tem a ver com o dólar, é para você dar uma chance pro TC Câmbio. Se você nunca usou os serviços do TC Câmbio, eu digo para você vai encontrar uma equipe bastante qualificada, com muita agilidade para te dar o tratamento adequado. Tá a fim de buscar dólar? Tá a fim de buscar euro? Tá a fim é difícil nos patamares atuais. Mas tem gente que precisa, seja por turismo, seja por compromissos profissionais, nas suas PJs. No QR Code você conhece o serviço do TC Câmbio. E no recado em vídeo tem mais razões para acreditar que o suporte ali é diferenciado. Tem algo melhor do que viajar. Melhor ainda é aproveitar as melhores ofertas em troca de moedas com o TC Câmbio. Seja qual for seu destino fora do Brasil neste final e começo de 2025, ter um concierge de câmbio faz toda a diferença. E você já sabe, para qualquer lugar do mundo, sua viagem sempre começa no câmbio. Vai comprar papel moeda ou abastecer sua conta global. Que tal com uma cotação de câmbio, com um spread máximo de 0,75%? Tarifa reduzida e até isenção em valores acima de $5 mil, ou equivalente em outras moedas. Incrível, não é mesmo? Escaneie agora mesmo o código e tenha a melhor cotação. Pronto. Agora é arrumar as malas e boa viagem. 9h28, TC Câmbio passou por aqui. Amigos, uma das razões que podem estar inibindo um fechamento da curva de juros de maneira mais acentuada, considerando a desaceleração que as vendas no varejo demonstraram e que justificariam um fechamento mais agressivo da curva, é esta manchete aqui, que eu antecipei na faixa das 8 e posso aprofundar na faixa das 9. Governo Lula libera 51 bilhões de reais em novos empréstimos a estados e municípios em 2024. Agora o número está consolidado. Aval a operações, consolida que nada em política de crédito e preocupa especialistas
por causa do risco de deterioração fiscal. E a Fazenda? A Fazenda não comenta. Essa matéria é do dia 8, portanto ontem, às 23. Quer dizer, foi quase ali na madrugada a transição de ontem para hoje. É assinada pela repórter Idiana Tomazelli e diz: o governo Lula liberou 51,2 bilhões em novos empréstimos a estados e municípios em 24, de acordo com o levantamento feito pela Folha, a partir de dados do BC. O valor representa um aumento nominal, ou seja, tem que descontar a inflação, de 18,1% em relação aos 43,3 bilhões de reais que haviam sido contratados em 2023. O repasse em 23 no consolidado foi de 43,3, avançou para 51,2. Quer dizer, o mercado olha e fala assim, o que adianta eu aumentar a arrecadação em, exemplo, 10%, se eu vou lá e aumento o repasse em 18%? E isso, dá sequência à matéria, consolida a guinada da política de financiamento aos governos regionais, movida principalmente por bancos públicos federais. Então aqui, ó, os valores contratados e o Banco Central dando o recado. Você vê que dia sim, dia também tem mais evidência de preocupação fiscal, né? Operações internas em bilhões, com garantia do Tesouro está em verdinho, sem garantia do Tesouro está em vermelhinho e a variação em amarelo. Então você tem aqui, ó, a variação em amarelo 24 para 23, né? E os dados específicos. Por exemplo, no caso dos estados, as operações internas com garantia do Tesouro saíram de 17,53 em 23 para 30,1 em 24. Olha a pressão sobre o Tesouro. Desses 30,1, uma parte considerável, ó, não tem garantia do Tesouro, mas a maior parte tem. Foi um salto de 71,7. Em relação aos municípios, esses repasses diminuíram, né? Nós tivemos, lembra que 2024 foi um ano eleitoral, e o ano eleitoral tem as suas especificidades. É até contraintuitivo, né? Pô, diminuíram os repasses para os municípios no ano eleitoral. Os repasses diretos podem até ter diminuído, mas você teve muito repasse com fundo eleitoral, né? Veja só, nós tivemos na variação 23 ou 24 para 23, né, um recuo de 18%, e você teve um incremento, no entanto, essa é a notícia, de operações internas com garantia do Tesouro. E a ironia está aqui, né? Você até diminui o volume total, mas você aumenta o volume daquilo que é garantido pelo Tesouro. É pressão nas contas públicas. No volume total, saímos de 43,3 para 51,2. Tá bom, Léo, beleza. Mas quais são as instituições que estão encabeçando essas operações internas e essas transferências? Você tem o BNDES, você tem o Banco do Brasil e você tem a Caixa Econômica Federal. Olha o salto de participação do BNDES nestas transferências para estados e municípios. Nós saímos de 3 bi em 23 para 18 bi em 24. Dá quanto? 6 vezes, né? 6 vezes mais. Até houve diminuição no uso do Banco do Brasil para essas transações e diminuição no uso da Caixa para essas transações. Mas o BNDES saltou 502% no uso da instituição para as transferências para estados e municípios. E você já sabe, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, como o mercado já viu o BNDES ser utilizado a fim de contratar disfuncionalidades por muito subsídio em aplicações e alocações de recursos que não se mostraram eficientes, nem contrataram grande retorno para a atividade econômica brasileira, o mercado olha com desconfiança e tem um histórico favorável para olhar com desconfiança para o uso do BNDES num governo de natureza mais progressista. Um baita salto do BNDES. Quando eu li essa matéria, o que eu mais achei notícia foi isso aqui. Bom, e aí, ó, para fechar, a injeção de 94,5 bilhões de reais nos primeiros 2 anos de mandato, somados 23 e 24, representa uma parte do quadro, já que os registros do BC não incluem ainda operações externas com organismos multilaterais. Segundo outra base de dados do Tesouro, essas transações foram autorizadas em até 3,29 bi, o que seria algo próximo a mais 20 bi, segundo a cotação anual. E aqui você tem os limites autorizados. São 9h33, o Gabriel Junqueira já está na ponta da conexão. E eu dizia, Gabriel, que evidências como essa, somadas a tantas outras que trazem dúvidas sobre a sustentação dos gastos públicos, a saúde das contas públicas e a relação dívida-PIB no país,
Evidências como essa ajudam a minar um eventual fechamento da curva de juros, que as vendas no varejo em desaceleração mais forte, como as divulgadas hoje em referência a novembro, poderiam contratar. Bom dia para você. Pois é, bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, pessoal, bom dia, Coutinho. Então, a gente olha para uma situação dessas, né, Léo, e a gente se remete até um pouco à contabilidade criativa do governo Dilma II, né? Então, o governo, ele tenta, né, de uma forma parafiscal, né, mostrar, não estou gastando tanto, só que por outros meios você vê que ele tem a injeção de liquidez na economia e tudo isso continua ali fazendo com que a inflação fique pressionada, né? Então, por mais que a gente olhe, né, a premissa do governo ela continua sendo a mesma: maior participação do Estado na economia, injeção de liquidez, o que vai trazer uma inflação para cima invariavelmente. 9h34 é o destaque inicial do nosso Gabriel Junqueira. Meu parceiro, quais destaques eu separei pra gente bater um papo aqui hoje? A carta do Fundo Verde. O Stuhlberger e a sua equipe, enfim, o time falou e trouxe pontos importantes pra gente repercutir. Mas antes, tem o Coutinho atualizando o quadro do mercado de futuros. Coutinho, o dólar tá avançando 0,20, R$ 6,143. Curva de juros mantida ali nos 5 pontos base e meio de fechamento. E o Ibovespa futuro está recuando 0,27 ou 17%, estendendo as perdas do Ibov ontem, certo? O Ibov ontem perdeu 1.538 pontos. Se o Indifut contratar para o à vista a desidratação atual, o Ibov à vista vai perder mais 200 pontos. E se o Ibov à vista perder mais 200 pontos, ele perde também um patamar relevante, um suporte ao menos psicológico dos 119.500. Você, Coutinho. Bora. Vamos lá. O mercado segue se deteriorando do seu lado esquerdo. Então, assim, lógico, a gente tem aí 30 minutos de mercado, é muito cedo. Mas, de novo, tô a dona baixista pro mercado. Cota 120.500 pontos. A gente, na última entrada, estávamos em 120.600. Então, o mercado vai, de novo, né? Inercialmente, eu até diria, vagarosamente descendo. Então, a gente segue namorando 119.480. O dólar, lamentavelmente, nessa toada, e eu não acredito que deva mudar, pelo menos no curto prazo. O dólar segue lateralizado, sentado aqui em cima de R$ 6,127. Chegou a subir, está bem mais alto, R$ 6,140 agora. Deve continuar, ou deveria continuar, mas de novo, né? Vem dessa figura de achatamento, topos descendentes, ou seja, figura muito ruim, né? Você tem um pivô que vira, que achata, que afunila, ou seja, o dólar também ali meio que paradinho no 642, aguardando, vamos ver como é que esse cara evolui. Obrigado, Coutinho. Vamos fazer o seguinte, então, meu caro Gabriel Junqueira, vamos dar uma olhadinha no que disse o Fundo Verde, a partir da sua carta, um dos fundos multimercados mais respeitados que a gente tem no país. Impacto da desvalorização cambial forçará Banco Central a levar juros a patamares que considerávamos esquecidos, diz Verde. Equipe do fundo liderado por Luiz Stuhlberger diz que opção por populismo fiscal cobra preço alto, que seria maior ainda se não fosse a forte intervenção do BC no mercado à vista. Olha só, como é que foram os ganhos da Verde Asset Management durante o mês de dezembro? 2,20%. E olha, a virada de mão do primeiro para o segundo semestre foi o grande movimento que a Verde Asset poderia ter feito. Porque foi isso que garantiu que no fechamento de 24, o fundo conseguisse um rendimento de 12,10%. Ou seja, bateu o CDI, que sempre é tempo demais, né? Mas via de regra, é a meta de qualquer fundo. Pô, bate pelo menos o CDI. CDI foi de 10,87% no período acumulado do ano passado. E o Fundo Verde conseguiu entregar 12,10%, comemorou o resultado. Foi mais um ano particularmente difícil para a indústria de multimercados, estamos sabendo disso de cor e salteado. Terceiro ano consecutivo em que o portfólio ficou acima do referencial de mercado. Ao descrever o cenário, a Verde relata que o ambiente que balizou as posições seguiu desafiador para os mercados brasileiros no último mês do ano. Olha só, a reiterada opção pelo populismo fiscal, revelada em novembro, cobra um preço alto. E se não fosse a forte intervenção do BC no mercado cambial, teria sido maior ainda. A sazonalidade do mês de dezembro sempre mostra saídas cambiais, mas neste último, isso foi exacerbado pelo pessimismo generalizado que se abateu sobre os agentes econômicos. A intervenção em grande escala atenuou os efeitos imediatos das saídas, mas não pode ser mantida nessa toada. Então essa é a introdução.
Para não ficar aqui um raciocínio tão extenso da minha parte, Gabriel, vamos entrecortar os seus comentários. Por hora, a gente fala da virada de mão do Fundo Verde que lhe garantiu bater o CDI e o relato de que o mês de dezembro foi apenas terrível sob o ponto de vista cambial. Bom, totalmente, né, Léo? E aí eu acho que a gente precisa fazer algumas pontuações. Primeiro, o mês de dezembro foi, né, o mês que veio depois do nosso famigerado pacote Day, né? Então o mercado entrou no modo pessimista em geral, né? E a gente teve ali uma desvalorização muito grande dos ativos de risco brasileiros e da nossa moeda, né? Então, primeiro ponto é esse. Acho que aqui no Verde, né, na carta deles, eles colocam de uma forma muito sóbria, né, uma análise do que está acontecendo, né? Então, por um lado, nós temos um Banco Central puxando o freio de mão da nossa economia. Como que o Banco Central consegue fazer isso? Elevando a taxa de juros, retirando liquidez do mercado. E, do outro lado, nós temos um governo com uma política fiscal expansionista, né? Então, o governo está ali injetando dinheiro, conforme você até comentou aqui antes da gente estar falando da carta, o BNDES aumentando a sua participação, a gente está tendo uma injeção de liquidez por parte do governo para estimular a economia, né? Então, esses movimentos contrários, né, eles fazem com que o país entre ali numa rota de colisão entre a política monetária e a política fiscal. Dito tudo isso, né, Léo, isso traz um sentimento pessimista muito grande para o mercado, porque o mercado ele acredita que a gente pode entrar numa situação de estagflação, onde você tem uma taxa de juros alta e uma inflação aumentando, né? Isso porque a inflação, nesse caso, ela seria gerada ali por esse excesso de liquidez provido pela política fiscal do governo, o que faz com que a nossa moeda perca ali o poder de compra. O Fundo Verde, né, ele teve essa virada de mão, ele ficou extremamente pessimista e em 2024, né, foi inegável que só ganhou dinheiro na Bolsa, né, quem ou apostou contra o Brasil, contra o real, ou comprou criptomoeda, ou estava comprado mais nos Estados Unidos, que foram os mercados que performaram, Léo. 9 horas 40 minutos. Dando sequência aqui, a gente vê. Para a equipe da Verde, os impactos inflacionários da desvalorização serão sentidos ao longo de 2025, desvalorização cambial, e forçarão o BC a levar os juros para patamares que considerávamos esquecidos. Aspas de novo. O modelo econômico de acelerar fiscal com o freio monetário segue em direção ao muro. E embora os preços de vários ativos já embutam prêmios de risco bastante significativos, como eu lembrei de você aqui, Gabriel, continuamos a manter um posicionamento mais negativo. Em resumo, a bolsa tá barata pra caramba e eu sigo fora dela. É importante eu interromper de novo o raciocínio e te devolver a palavra, porque depois a gente vai para a questão internacional. Naturalmente que a Verde também falou sobre Estados Unidos e Donald Trump. Mas esse aqui é o raciocínio de boa parte da indústria. É a provocação que o Alex nos fez hoje mais cedo. Ele me disse o seguinte: o que você prefere, Léo? Ganhar 16% na renda variável ou ganhar 16% na renda fixa? Eu até perguntei para ele, você diz em termos de país ou em termos de pragmatismo, né? Ele, não, pragmatismo. Pô, 16 na renda fixa, porque é garantido. Na renda variável não é garantido. É garantido até a página 2, né? Assim, tem o FGC, se for menos de 250 mil por CPF. E se for o risco soberano do país, só se o país quebrar para não te pagar os 16%. Então é muito mais garantido do que a renda variável. Com isso a fala fica mais precisa. Porque a renda fixa também tem o seu risco, não nos iludamos. Agora, por que em termos de país eu preferiria muito mais ganhar 16% na renda variável? Porque o capital que vai para a renda variável, ele é um capital que não é preguiçoso e rentista. Ele é um capital que, uma vez encorpado e estruturalmente sólido, permite expansão no modelo de negócio das empresas, maiores contratações, crescimento econômico, maior possibilidade de financiamento por parte das empresas de capital aberto sem ter que recorrer a banco ou outros empréstimos mais encarecidos. Então, é um capital que, cada vez mais encorpado, melhora as condições de negócio do país. Acredito piamente nisso. É o que várias bolsas no mundo já demonstraram. E o que o Luiz Stuhlberger e a equipe do Verde, ou da Verde, registraram ontem, é que ninguém discute que a bolsa tá barata, Gabriel. Mas todo mundo discute o quanto ela pode ficar mais. Pois é, Léo, e aqui, né, é a típica frase de um gestor de recursos que tem cota diária. Então, assim, o que o Stuhlberger disse aqui? A bolsa tá barata, realmente tá,
Eu acho que isso é um consenso de mercado, que a gente está com a Bolsa de Valores extremamente depreciada. Basta aí pegar os exemplos de empresas como Banco do Brasil, por exemplo, né? Uma empresa negociando quase 30% de desconto patrimonial, PL de 4, estimado aí para o ano de 2025, ou até menos que isso. Então, resumo, múltiplos assim estarrecedores ali de baratos, né? Porém, o que o Stuberger disse é o seguinte: eu não sei se ela vai cair mais, se ela vai ficar sem fluxo, como a gente está vendo. A gente está vendo, os últimos dias foram muito interessantes porque a curva de juros até cedeu um pouco, só que a Bolsa não reagiu. Ela voltou tudo para trás. Se a gente olhar, ó, no mês de janeiro, o Ibov está caindo 0,5%. Acabei de olhar aqui na minha tela aqui. E isso mostra que não tem fluxo. E o verde tem cota diária. Ele tem que dar resposta para o cliente. E o cliente dele é um cliente impaciente, porque a mentalidade do brasileiro hoje é uma mentalidade muito mais ligada a não perder do que ganhar. E o imediatismo. Então, como ele tem cota diária, ele está falando, eu não vou tomar esse risco. Eu vou ficar aqui, tranquilo. Quando o mercado der realmente o sinal de uma virada estrutural, a gente vai lá e se posiciona. É isso que ele quis dizer nessa frase aqui, que aí junta, né, a análise fundamentalista com o que a gente faz aqui na análise técnica, para você poder olhar os indicadores e ver quando há uma mudança de tendência. Porque por mais que eu venha aqui e fale, pô, fundamento indica que está barato, a empresa está barata, se não houver uma mudança de fluxo, não houver uma mudança de tendência, não vai subir. O preço da ação fica ali ou vai ficar mais barato. Em outras palavras, o simples fato de a bolsa estar barata não é garantia de que ela fique mais cara. Simples assim. E é interessantíssimo ouvir o Gabriel. Eu dividi com vocês já nessa semana, ao longo da semana passada, conversei mais próximo ali do Carlos Castrucci, que é comentarista do Almoço de Negócios e um grande amigo meu, já conheço ele há muito tempo. E perguntei pra ele, né, sobre todo esse momento da bolsa e tal. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Léo, eu cada vez mais tentando planilhar e estudar os ciclos de mercado, cheguei à conclusão de que os grandes vencedores da bolsa brasileira são aqueles que têm um horizonte longos o suficiente para furarem os ciclos políticos e as aberrações da nossa curva de juros, que, tal qual numa montanha-russa, ora estão muito lá em cima, ora estão mais embaixo. Até mais lá em cima do que mais embaixo. E ele começou a me dar exemplos, Gabriel, do quanto os investidores que têm um horizonte de 10, de 12 anos, com gestão ativa, não é aquela coisa de compra e sai para passear, volta daqui a 12 anos. Isso já não é uma garantia de nada. Mas com gestão ativa, quem tem 10, 12 anos de horizonte, consegue ganhos assim espetaculares, exponenciais. E aí eu complementei falando do Barça, né? Na conversa que eu tive com ele, eu falei assim, por exemplo, o Barça. Ele falou, bom, esse não tem um ciclo de 10, 12 anos. Esse tem um ciclo de 30, de 40, de 50 anos. Ele compra praticamente para não vender mais. Faz ajustes muito pontuais. E é interessante isso, o que não deixa de ser um exercício dificílimo, porque, e é esse o espírito do trader, né? O ganho de curto prazo é a grande sedução de muita gente, né? Muita gente está querendo ganhar dinheiro sempre o mais rápido possível. Não é exatamente o jogo que a Bolsa Brasileira consegue fornecer estruturalmente. Em alguns ciclos de mercado, sim. É aquela coisa do compra que vai subir. Tipo 2019, todo mundo era genial naquela época, né? Compra que sobe. Era difícil você escolher um papel que devolvesse. Então eu achei legal para te complementar, Gabriel. Exato, Léo. E aí é quando a gente olha para os mercados, né? Você tem mercados de beta, como em 2019, né? Então, compra que vai subir, e se eu comprar a small cap que ela sobe muito mais, né? Dou exemplos claros aqui. Eu lembro naquela época, a gente negociava muito aqui na Santa Fé, a antiga Sinqia, não sei se você lembra dessa empresa, que já até saiu da bolsa, né? Ela foi comprada, ela saiu, enfim. Uma empresa que subiu 300% no ano. Por quê? Porque era uma small cap, sai de uma base baixa e sobe. Então, você opera o quê? Beta de mercado. Então, o mercado em si está numa tendência generalizada de alta, eu vou lá, compro uma empresa que tem um beta maior, eu vou ter ganhos melhores. Fundos de small cap subindo aí 150%. O problema é que hoje a gente vive um mercado de alfa, né? Então, é um mercado que você precisa fazer um stock picking muito selecionado e mesmo assim você acaba tendo problemas sérios, né? Porque você olha, né? Dá um exemplo aqui, ano passado a gente teve um
movimento muito forte nas empresas de produção de proteína. Então a gente viu o Marfrig, a gente viu o JBS, a gente viu o BRF se valorizando demais. Você começa a olhar para essas empresas, se você começa a concentrar muito, né, então eu vou ficar comprado só nessas empresas. Você fica num risco muito específico aqui, né? Então você tem, além do risco de mercado, você vai estar num risco de um setor que é extremamente volátil e cíclico. Então é complicado. O mercado que a gente vive hoje é um mercado muito difícil, é um mercado de alfa, um mercado que assim, você tem que ter posições pequenas, você tem que tomar cuidado, o risco de oportunidade, o custo de oportunidade é muito alto, e aí acaba que você precisa usar todas as técnicas disponíveis para você fazer o investimento. Eu acho muito legal quando a gente comenta do Barsi, né? Primeiro que ele tem um ciclo aí enorme, né? Então, a gente vendo a história dele, óbvio que é um investidor de muito sucesso, mas é um investidor que começou ali muito cedo e foi ter ali o patrimônio que ele tem hoje depois de vários anos investindo de uma forma muito disciplinada. E se a gente olhar de fato para o que ele fez, ele não fez nada muito elaborado. Ele comprou as grandes empresas que se valorizaram, as grandes empresas que tinham coisas simples no seu modelo de negócio. Então, operavam em mercados que o Brasil tem franca competitividade, como, por exemplo, papel e celulose, uma das posições que o Bar sempre fala aí, Suzano, posição que ele sempre fala, Klabin, posição que ele está olhando muito, Unipar, né, que é uma empresa ali de petroquímicos. Então, empresas em que você tem ali um modelo de negócios muito robusto, em que o Brasil tem clara vantagem competitiva e que se valorizaram ao longo do tempo, né? Uma das coisas que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente olha para alguns investidores no mercado é que a turma gosta muito de falar das pingas que toma, mas nunca falar dos tombos, né? Eu vou contar aqui para você, Léo, que eu comprei Embraer ano passado, subiu pra caramba, ganhei um montão de dinheiro, mas não vou te falar o fumo que eu tomei em Vamos, né? Então, assim, é um pouco complicado, né? Um pouco para dizer o mínimo. Esse é o Gabriel Junqueira com a gente às 9h50. Ainda tem um último trecho da Carta da Verde que eu quero apreciar com você. Toca num tempero internacional bem interessante e me parece que eles comentaram algo que pouca gente comentou até o momento. Tá aí o trecho que eu vou mostrar, mas é daqui a pouco, porque agora vamos acordar o Coutinho. Coutinho tirou um cochilo esses últimos 20 minutos. Que absurdo. Se apoiou na bancada. Ah, não. Roncou. Ah, não. Porque tem feriado nos Estados Unidos. O Coutinho com o home broker aberto falou assim, essa aqui tá meio paradão. Não tem muito movimento. O Levate tá trocando uma ideia com o Gabriel. Deixa eu dar uma descansada. O pé para cima. Aquela surequinha. Comeu aqui um sanduíche de presunto para homenagear o Chaves. E agora está desperto. Brincadeira. Ô Coutinho, ao contrário, o Coutinho não só estava atentíssimo, como curtindo aqui a nossa troca. Tem dias mais dinâmicos do mercado de futuros. Hoje não é um deles. Nem por isso você deixa de atualizar o dólar, que está subindo 0,09, R$ 6,136. A curva de juros tem 6 pontos base a menos e o Indifut está estável. Tem notícia no Indifut, Coutinho. Ele está buscando agora o 0 a 0. Bora, vamos lá. Vamos atender aí os pedidos da audiência que pediram para eu ir pro intraday. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que a gente está então. Olha só, no gráfico de 5 minutos, tirando aqui o dia 8 e o dia 9, o índice tá ruim, né? Ou seja, você tem um cai, lateraliza, cai, primeiro envelope de baixo, ok, cai, longa lateralização com amplitude, né? Ou seja, ele lateraliza, mas quanto mais ele sobe, continua subindo, ao invés de reter numa resistência, e para baixo a mesma coisa. Então, o índice para mim tá direcional. Se você pegar especificamente o dia 9, que tá aí na sua tela, a gente tá no 0 a 0. Então, difícil. Do curtíssimo, né? Já que a gente tá no gráfico, que eu coloquei no gráfico de 5, o índice me parece que é ponta comprada. Doletinha do seu lado direito, gráfico de 5 minutos também, mesma coisa, mesmo raciocínio, olha só, o dólar no dia 9 tá aqui também no 0 a 0. Quando você puxa um pouquinho do dia 8 para montar a história, o que era um envelope de baixa virou pivô de alta, pior ainda. Então o dólar também direcionalidade ruim, curto prazo não dá para cravar. Eu ficaria de novo atento. Eu acho que hoje vai ser um dia muito ruim para operar, né? Feriado lá fora, você tem baixa liquidez, enfim. Eu acho que eventualmente hoje seria um dia mais interessante para você pegar e ficar assistindo a TC News. Boa, gostei, Coutinho. Coutinho, eu só tô esperando os 1000 likes. Só tô esperando. A gente tá com 969. Coutinho ontem no corredor chegou para mim, antes fosse no corredor, na redação, no meio do TC inteiro aqui. Ele chegou para mim e falou assim, Nidinho, quantos likes você quer amanhã? Que história é essa? Quantos likes você quer amanhã? Me fala. Pô, Coutinho.
quantos você conseguir. Por quê? Porque no almoço, Nininho, ó, eu tenho conseguido centenas e centenas de likes. É só você convocar. Então, quero ver. Deixa eu chegar em 1000 aqui, você vai fazer o seu texto. Quero ver quanto a gente vai. Você chamou a responsa. Verdade ou mentira? É verdade. Tá vendo? Aconteceu ontem. Você tá todo animadinho hoje, né? Você tá todo animadinho hoje. O que acontece? Entre outras razões, porque eu tenho esse timaço aqui. O Super Coutinho, o Super Gabriel. Que agora, olha só pra onde a gente vai agora, Coutinho. O trecho da carta da Verde Asset que o Valor destacou, pra gente fechar essa história, que é bem interessante, na minha opinião, né? Passa pelo tempero internacional. Preste atenção aqui nesse parágrafo. Em dezembro, o dólar se apreciou, as taxas de juros longas subiram de maneira significativa e os mercados acionários perderam força. Aspas. É uma combinação que aperta as condições financeiras e já embute expectativas importantes sobre novas tarifas, redução de imigração e continuidade de grandes déficits fiscais americanos, fecha aspas. Eu pulei aqui, você está percebendo que ele está falando dos Estados Unidos, né? O dólar se apreciou por lá, as taxas de juros longas subiram por lá, ele está falando do raciocínio americano. E está dizendo que esses movimentos se justificam porque a gente tem antecipação do mercado nas tarifas, redução de imigração, portanto pressão no mercado de trabalho e continuidade de grandes déficits fiscais americanos, fecha aspas, alerta verde. Só que aí, pra mim, vem a notícia. Porque isso aqui a gente já fala há quanto tempo? A notícia vem aqui, ó. Curiosamente, enquanto fala do Panamá, enquanto fala da Groenlândia, enquanto fala de outros temas menores, o presidente eleito tem ficado em silêncio sobre a China. Veremos até quando isto dura. Fecha aspas. E aqui tem muito da tese do Buca. O Buca tem contrapensado o que o mercado sustenta, no sentido de enxergar o Trump mais amigável, mais friendly com a China, do que a precificação média hoje sugere. E eu achei uma observação perspicaz do Fundo Verde na carta. Porque realmente, o quanto a gente tem visto e ouvido o Donald Trump falar de China num sentido mais aguerrido. Falou firmemente contra o Canadá. Falou firmemente contra o México, pensando em taxação. Até sobre o Brasil chegou a mencionar, e você lembra como o mercado reagiu na época. E aí vai para outros países ou outras regiões, Groenlândia, Panamá, mas não tem falado da China com a agressividade que muita gente bota no preço hoje, Gabriel Junqueira. Realmente não tem mesmo, Léo, e isso é um ponto que é muito interessante na carta, que eles chamam a atenção, porque lembremos que no primeiro governo Trump, né, a guerra comercial com a China teve uma função muito importante, né, e ele não tem falado muito da China. Isso pode suscitar dois questionamentos. O primeiro é que Trump estaria possivelmente desviando o foco ali, né, preparando algo para a China que ele não quer antecipar. Então isso pode ser um primeiro questionamento. E o segundo questionamento é que, diferentemente do primeiro governo dele, né, a China hoje está numa crise muito ferrenha, né? Então a gente está falando que a economia chinesa não vem bem. Estamos tendo problemas lá, né, problemas de financiamento, problemas na indústria de construção civil, vide aí o que está acontecendo com o preço de Vale, né? Vale é uma empresa maravilhosa, só que enquanto o minério de ferro não andar por conta da China, ela está aí, e eu não duvido nada ela buscar os R$45 aí. Isso aí não me parece um alvo. Então, assim, pode ser que ele esteja olhando para essas duas situações. Infelizmente, agora a gente está só no campo da especulação, né, Léo? Esperar dia 20 para ver quando o homem tiver a caneta, o que ele vai fazer, né? Obrigado por esse gancho. Se preparem para uma programação especial no dia 20 de janeiro. A posse de Trump vai se dar ao meio-dia, horário local de Washington. Isso equivale às 2 da tarde aqui para o Brasil. Significa dizer que o Almoço de Negócios vai entregar para vocês uma cobertura do minuto a minuto da posse, com todo um espelho, como a gente chama no jargão aqui, jornalístico, audiovisual, ou seja, o roteiro do programa adaptado para isso. E o nosso Manhã TC News também, aquecendo as expectativas para esse fato desde cedo. A gente tem o Bruno Corano confirmado, vai ser uma das vozes para a gente conversar. Teremos também mais uma participação do William Castro Alves, que é lá da Evno, direto dos Estados Unidos, estará conosco, entre outros convidados que nós estamos produzindo. Não perca, 20 de janeiro não é a próxima segunda-feira, é a segunda-feira seguinte, programação especial da sua TC News. São 9h57, agora eu vou colocar todo mundo na roda aqui, o Gabriel, o Coutinho, o Diego. Eu fiquei curioso com esse lance da Groenlândia. Mas por que o Trump tá falando da Groenlândia, cara?
Por que ele está dizendo que ele gostaria de comprar a Groenlândia? Ao que a Groenlândia, que para quem não sabe é um terreno autônomo, pertencente à Dinamarca, ao reino da Dinamarca. Mas tem lá o seu primeiro-ministro, tem toda uma autonomia. A Groenlândia, vamos começar a brincar aqui, porque imagino que não esteja na cabeça de todo mundo. Quantos habitantes você acha que tem na Groenlândia? Chuta. Menor ideia. Chuta. Qualquer número. Fala 50 mil. 50 mil. Você acha que tem quantos habitantes? Eu chutaria o quê? Uns 15 mil? Sai do Google aí, Gabriel. Não vai pesquisar no Google. Quantos habitantes tem a Groenlândia? Pô, 50 mil, eu acho que tem um pouco mais, né? Acho que tem uns Chuta. 500 mil, né? 500 mil. Pronto. Temos aqui os 3 palpites. E vocês combinaram, né, seus sacanas? Porque tem pra todos os gostos aqui. O homem fala 15, você 50, ele 500. Sabe quem quase gabaritou? O Coutinho. Pessoal, a Groenlândia, pode voltar pra cá, Jô? Tem 55 mil habitantes. Tem o seu primeiro-ministro, é um terreno autônomo, responde ao reino da Dinamarca? Não. Tem autonomia, mas pertence, pensando aqui na organização geopolítica, ao reino da Dinamarca. Então esta é a primeira informação. Aí por que, fiquei perguntando jornalisticamente, por que o Trump tem interesse na Groenlândia? Aí vem o chute. Sai do Google aí, Gabriel, que eu não tô te vendo. Sai do Google. É uma pergunta aqui aberta para vocês 3. Vou começar de novo com o Coutinho. O que você acha que a Groenlândia tem? Porque vamos tomar um cuidado, Coutinho. O Trump ele é muito verborrágico, ele tem aquela parte mais aloprada dele, ele vai falando coisas que às vezes a gente não vê sentido nenhum, mas não vamos nos distrair. Evidentemente, tem interesse econômico por trás também. Então, a provocação que eu deixo para vocês 3, o que a Groenlândia tem que pode cativar o interesse do Trump e dos Estados Unidos por tabela, claro? Onde fica a Groenlândia? Extremo norte do mundo. Do lado Isso. esquerdo do Canadá. Isso. Que fica do lado Da Rússia. Pra mim é posição geopolítica. Geopolítica. Posição... geopolítica, claro. Geopolítica, né? É a localização que pode Localização, ajudar no tabuleiro geopolítico. Pra mim é. É um belo argumento. Você foi para o argumento espacial. Tem razão, esse é um dos argumentos. Geopolítico. Vamos para outro, não só isso, tá? Mas vamos para outros, diga lá. Na verdade a Groenlândia ela fica a leste, né? Isso, não a oeste, a leste do Canadá. Ele fica ali bem no Oceano Atlântico. Isso. Então ele tem um posicionamento estratégico ali em direção à Europa, em direção àquela parte mais oriental do mundo. Mas eu acho, eu li isso em algum lugar, mas eu acho que a Groenlândia também tem muitos recursos naturais, né? Então, não sei não lembro se era petróleo, se era minério, mas tinha também essa questão envolvendo. Então, tem a questão geopolítica, geográfica, que é muito mais próximo dos Estados Unidos do que da Europa, e mesmo assim, além disso, tem os recursos naturais. Muito bem lembrado também, meu caro Diego. Já a gente vai sair do abstrato, recursos naturais, e a gente vai pro concreto. Já adianto que no petróleo você acertou, mas não é só ele. E você, meu caro Gabriel Junqueira, complementa os dois aqui? Olha, Léo, eu acho que além, né, da questão geopolítica com a Rússia, porque quando a gente olha o mapa, a representação do mapa, ela não nos mostra, né, mas se você vir ali pelo Ártico, realmente a Groenlândia, ela faz fronteira com a Rússia ali, então isso seria importante num possível mundo bipolar ali, né, de duas grandes potências. Tem questão dos recursos naturais e eu acho que também a questão ali do comércio com a Europa também, né, ali havia pelo Ártico para você conseguir navegar ali para entregar comércio para a Europa. Fato. E enquanto a gente tem a abertura do mercado à vista, sobre o qual a gente fala em instantes, vamos complementar aqui os nossos 3 que mandaram muito bem, diga-se de passagem. Olha, em termos de recursos naturais, a Groenlândia é uma referência em petróleo, gás natural, mas também alguns elementos químicos raros, que tem ampla cobiça por parte de players que querem produzir mais e que querem lucrar a partir dessa produção. Mas não para por aí. A Groenlândia tem muito gelo. Toneladas e toneladas de gelo, que no fim do dia costuma ser sinônimo de água. E quando você coloca a dimensão das questões climáticas, se tem um país, uma região, que é capaz, do ponto de vista científico, a antecipar ou de antecipar tendências, porque lá acontece primeiro, é na Groenlândia. Então você tem muito mais interesse do que apenas a verborragia do Trump dizendo que quer comprar. Tem interesse econômico, tem interesse militar, isso não foi colocado aqui, vale a colocar também, que a questão geopolítica, ela tem a dimensão de influência, ela tem a dimensão comercial e ela também tem a dimensão militar, pensando em defesa, da próxima região da Europa, mais próxima também, por tabela, a Rússia começa na Europa, termina na Ásia, né? Um amplo território. Fora a questão de tamanho dos Estados Unidos. Isso se o Canadá não for incorporado junto, né? Se a gente for aqui no ápice da imaginação, que é uma das pretensões
do Trump, pelo menos no campo retórico, verborrágico, enfim. Bem legal aqui a nossa troca, amigos. Para mais de 2.040 pessoas. Para mais de 1.000 likes. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver o seu show. Léo, só antes de você chamar o show... Antes do show do Coutinho, tem o show do Diego. Eu só quero dizer que tem uma galera mandando aqui umas mensagens pra gente no WhatsApp, muito legais. Justamente sobre a questão da Groenlândia. Que legal. Inclusive, teve um ouvinte que mandou um mapa da Groenlândia, olhando de cima. Olhando justamente da parte do Ártico. E é bem legal, vou colocar no nosso slide, daqui a pouco a gente bota no ar. Maravilha, vamos fazer isso sim. Coutinho, ó, agora o show é seu, garotinho. Por quê? Que você Você quer, tem querido? 30... O que você quer? O que você quer? O que você quer, querido? Você tem 30 segundos Ah. para olhar para a câmera 3 Ah. e convocar o like, porque nós batemos 1.000. O Vinícius ontem, porque eu fui confirmar a informação, falei assim, ô Vini, o Coutinho tá dizendo lá que no almoço ele tá convocando o like, a galera tá vindo forte, é isso mesmo? Ele falou, Léo, é impressionante. Coutinho dá um toque lá, pinta like pra caramba. Então vamos testar agora a sua capacidade de mobilização da nossa nobre audiência. Por favor, câmera 3. Empresta seu celular, por favor. Ih, rapaz, olha lá. Não é assim. Olha lá. Essa é a prova de que quem não deve não teme, vai. Põe no cronômetro pra mim, por gentileza. Caramba, não, tá bom. Aí gostei. sim. Quer dizer, vamos brincar sério, né? Você vai brincar comigo? É. Então vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, eu acho o Cronômetro. seguinte. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Eu acho que vocês sabem o prazer que é pra mim estar aqui no programa, né? Eu faço isso aqui com uma paixão tremenda, mas o mérito é 100% de vocês, tá? E eu não posso ser desafiado, vocês me conhecem. Então a gente vai fazer o seguinte, a minha preocupação não é nem quantos likes a gente vai chegar. A minha preocupação é a velocidade que a gente vai chegar. Então a gente vai fazer para mostrar para os meninos que às vezes eles confrontam o poder da nossa audiência e da nossa comunidade. Vamos lá. Por gentileza, eu tenho 30 segundos? Tem. 30 segundos, pessoal. Se vocês, por gentileza, puderem, clica no like, por favor. Vamos aguardar. Verifica aí, lindão, o poder da nossa audiência. Começou. Só para você ver como é que funciona e o que é a TC News. Eu tô impressionado. Mas você é sacana, né? Você tá falando que eu desafiei a comunidade, a audiência. Não, senhor. Eu Sim, desafiei senhor. você. Sim, senhor. Você. Sim, senhor. Agora. Você falar de mim, você fala da audiência. Uau! Não é assim. Não é assim. O Você Coutinho, não pode fazer isso comigo. você tem uma Vamos lá, genialidade. 30 segundos, mais 30. Por favor, pessoal. Posso falar? Vamos mostrar pro mim. Não, agora não. Vamos aguardar. Eu não tô com pressa. Mostra pra criança linda aqui do meu lado o poder da TC News, vai. Quem sabe o YouTube não manda uma cartinha, fala, nossa, o que aconteceu? Fala, é a TC News, entendeu? É o nosso público, né? Quem sabe? Pode falar? Quem sabe? Não. Não, ainda 8 não? segundos Bom, ainda. então corta só pro Coutinho, vai, o Coutinho faz. Vai, agora você se vira. Não tem problema nenhum. 1 minuto, pessoal. Obrigado. Vamos lá, lindão. Posso? Agora você pode. Então, parabéns. Por favor. Porque nós saímos de 1.000 likes e fomos para 1.350 likes. Ai, amado! Salva de palmas para Marcelo Coutinho, convocando a nossa audiência. Lindão, Fala, você é um lindão. monstro. Gabriel Junqueira, vamos lá, o mercado à vista vai se movimentando. Dólar tá no 0 a 0, a curva de juros recuando 6 pontos base e meio. E nós temos o Ibovespa à vista, começando a se mexer, tá no terreno positivo. Você deixou seu like aí, né, Gabriel? Deixei da minha conta da Santa Fé, da minha conta pessoal, da minha conta... Só eu são uns 4 likes aí, você pode pôr aí. Gostei. Ô, Gabriel, vamos lá. Você fica à vontade pro seu destaque final, traz a sua última reflexão, num dia em que a liquidez tende a ser bem mais magra, a partir do feriado que os Estados Unidos estão entregando hoje. Diga aí. Bom, Léo, é o seguinte, eu queria fazer um destaque primeiro que o Itaú BBA, né, enquanto a gente estava falando aqui, eu recebi aqui um update que eles fizeram sobre 3tentos, colocam 3tentos como uma empresa auto-perform, né, que deve performar melhor que o mercado, e revisam o target price de 15 para 18 reais. É uma tese que eu sempre tenho falado aqui na TC News, muitas vezes a gente pega alguns movimentos legais quando tem resultado, e eu acho que o pessoal tem que ficar muito atento. Fazer um destaque também para 3tentos no sentido que a gente está tendo um line
laninha agora no começo do ano que trouxe uma seca severa no Rio Grande do Sul, já está tendo muito prejuízo por lá, isso pode atrapalhar um pouco a parte de originação de grãos ali e também a parte de varejo, mas é uma empresa que está ganhando muito espaço na tendência de biocombustíveis e tudo isso, a parte de indústria, então vale muito a pena você que gosta do agronegócio se debruçar sobre a tese de 3 tentos, né? E também eu queria dizer para o Coutinho que ontem, depois que ele me perguntou do palpite do Sérgio aqui, da Bolsa, eu perguntei para ele se ele mantinha os 200 mil pontos, né? E ele disse que mantém, viu? Não acredito. Que? Duzentão? O Sérgio acredita em 200 mil pontos pro Ibov até o final do ano? Acredita em 200 mil pontos para o Ibov. Sérgio aqui, tá? Ele acha que por conta da inflação esses 200 mil pontos já é uma correção ali, né? No nominal, né? Então a gente falar de 200 mil pontos no ano passado já é menos do que vale hoje, mas assim, ele manteve. É um otimista nato. Você ganhou um cliente. Qual que é a função do Sérgio aí? O que ele faz na Santa Fé? E é gestor. Mas qual fundo? É um fundo mais associado a agro, multimercado? Não, é o multimercado e o fundo de ações que a gente faz mercado geral aqui, viu? Bom, então, Gabriel, eu vou entrar em contato com você, nós vamos entrevistar o Sérgio. Eu e você, combinado? Pode entrevistar, combinadíssimo. Eu vou colocar ele aqui no call aqui. Que pra mim já não é mais Sérgio, é Sérgio 200k. Vamos conhecer o Sérgio. Está aqui, compromisso firmado. Manda um abraço pro Sérgio. Nós vamos conversar com ele ao vivo. Gabriel, é sempre uma alegria enorme te receber aqui. Até amanhã. Prazer é sempre meu, Léo. Até amanhã, pessoal. Um grande abraço. Boa quinta-feira a todos. Tamo junto. Coutinho, olhando pro gráfico do Ibov à vista, a vida do Sérgio vai ser difícil até o final do ano, vai? Cara, não, ele ganhou um cliente. Eu vou pegar tudo que eu tenho e vou colocar na mão dele. Tem a menor dúvida. Vai lá. Olha só, pessoal, fazendo uma comparação lado a lado, o Ibov aqui do seu lado direito, tá? O Ibov cota 119, logicamente acabou de abrir, ainda tá se compondo, 1,19703. O Ibov também no seu cai, lateraliza, cai. O objetivo do Ibov 118.403 em contraposição a 119.480 do mini índice. O Ibov, se você der uma puxada para baixo, de novo, né? 114.140, tem aquele nosso nível pior, né? A 111 mil pontos. Então assim, o Sérgio tem que saber de algo que a gente não sabe. Ibov permanece baixista, sem sinais claros de mudança e muito pelo contrário, lateralizando, faz a sua figura de continuidade baixista, fortalece o envelope de baixa, deve retestar 118.403. Esse é o Coutinho. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Neste momento, eu preciso trazer o panorama das blue chips. A gente tá num dia muito complicado para B3. Vai demandar uma investigação nossa aqui, Diego. B3 está caindo 2,14%. E alguém poderá dizer assim, pô, Léo, calma, do jeito que você falou, eu achava que a queda era de 10. É que, amigos, o preço de B3 já anda tão depreciado. B3 está em R$10,08, recuo de 2,12% ou 2,14%. E é o grande destaque negativo entre as blue chips. Chama atenção também por isso. Vamos lá pegar complemento, porque qual que é a última notícia que a gente encontrou sobre a companhia que gerencia a Bolsa Brasileira? Essa aqui, ó, na tela, quem sabe, clica ao vivo. Maiores em volume na B3 viram sócios de rival A5X. Esse foi o último highlight que a gente encontrou. 4 formadores de mercado respondem por até 60% dos negócios com derivativos no país. Veja, aqui é uma informação que diz talvez menos sobre a B3 e mais sobre os sócios, né? Veja aqui, ó, a A5X, nova Bolsa Brasileira de Derivativos e Futuros, acaba de fechar a entrada de 5 novos sócios internacionais. IMC Trading, Jump Trading Group, Optiver, acredito que seja essa a pronúncia, XTX Markets e ABN AMRO Clearing. Com exceção da ABN AMRO, as outras 4 empresas são importantes formadores de mercados no segmento de derivativos. Então, pensando no concorrencial, estamos intuindo aqui que esta notícia ajuda a explicar a razão pela qual B3 está com uma queda de 2,3%. Atenção, você está vendo aqui o minuto a minuto ao vivo. Perde os R$10 B3. Marcelo Coutinho, R$9,98 a mínima intradiária de B3. Tem notícia e nós entendemos que passa por esta informação que acabamos de trazer. Pois não, Coutinho? Bora, vamos olhar com carinho então o B3. Pessoal, o mercado sobe e lateraliza, a queda, apesar de alta, né, proporcionalmente, ela é insuficiente para virar.
B3 cota 10,02, seu suporte é 9,74, então eu ainda estou dentro de um sobe, lateraliza, sobe, dentro de uma região de acumulação, que é uma região de compra. Então, assim, fazendo um escopo maior, teria tudo para dar certo, tá? Então, B3 ainda pode descer mais um pouquinho, você tem 26 centavos de downside, até no 9,74, aí sim, perdeu o 9,74, aí começa a azedar o processo. Mas por enquanto, logicamente você tem o custo de oportunidade, o ativo está lateralizado, se você pegar e desligar a lateralização, bate exatos 22 dias úteis, ou seja, estamos um mês aí com B3 parado, mas ainda assim, quem está comprado não está na melhor das posições, mas tem uma figura de alta e está comprado na região correta. Pois é, 10 e 13. Quem eu acho que sintetizou bem aqui é o Ike Grafista. Ele coloca assim: B3 que tava ficando bonita, tirou a maquiagem e tá mostrando a cara feia. Porque com esse gancho, ainda que nós estejamos no intervalo, certo? Nós não perdemos um suporte relevante capaz de fazer descartar esse potencial envelope de alta. Você se protege bem ao dizer isso, Coutinho? Ainda que isso seja uma verdade, convenhamos, essa pancada num dia em que não são todas as blue chips que estão no vermelho, como eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, a gente tem um cenário misto, tem muita blue chip que inclusive tá no verde, tá subindo. Mas chama mais a atenção ainda uma queda nesta magnitude num contexto como o de hoje. Vamos lá, passando agora no panorama. Ambev tá caindo 0,30, Banco do Brasil tá estável, Bradesco também, Itaú Unibanco sobe 0,30, Santander cai 0,21. Quando a gente vai pro quarteto de ferro, CSN sobe 0,80, Uzi Minas está recuando 1%, Gerdau cai 0,90 e Vale reage. Ontem perdeu R$ 52, hoje retoma a faixa, sobe 1,11%, 52,11 é o preço. Aí nós saímos do quarteto de ferro, chegamos a Eletrobras, Elet 3 sobe 0,15, está em 34,16. Embraer está avançando 0,26 a 57,39. Falta falar de varejo, símbolo maior Magazine Luiza, recuo de 0,50 a 6,14 é o preço. Petrobras tem uma alta de 0,75%, Petri 4 está em 36,92. Suzano sobe 0,11, buscando 61,90. E Vale, já falei, VEG, está avançando 0,30% a exatos 53,38. Vamos ver o que é notícia entre as blue chips. A principal nós já antecipamos, é B3. Agora me chama a atenção, ontem nós tivemos um dia ruim para o setor bancário tradicional, porque B3, Banco do Brasil caiu, Bradesco caiu, Itaú Unibanco caiu, Santander caiu. E dos 4 papéis, só Itaú é que está conseguindo repicar um pouquinho. Está avançando 0,29% a 31,8%. Me parece a notícia. Vamos para o gráfico de Tube 4, o Coutinho fala. Baixista, canalzão para vocês aí desenhado, tá? O ativo cota 3,106. O ativo, ele cai, lateraliza, cai, montou um envelopezinho, bateu certinho ali, olha só, sentou em cima de 2,982, subiu, foi lá ao 3,131, caiu, então assim, tá bem aderido, né, ao Fibonacci, a tendência permanece de baixa, o 3109 a priori deveria revisitar 2982, o objetivo final de YouTube permanece 2740, pior caso, cai, lateraliza, também cai, ou seja, simplesmente está a priori retardando um movimento que ainda é de queda. Obrigado, Coutinho. Saímos de Itaú Unibanco e vamos falar o que agora, hein? Bom, quando a gente pensa nos papéis mais resilientes, Embraer e VEG são sinônimos disso. A Embraer, amigos, continua subindo, avança 0,30 e VEG sobe 0,30. Embraer está em 57,42, VEG em 53,32. Não muda a tendência e eu estou sempre curioso ao falar de Embraer para ver se vai ter força suficiente para romper essa resistência que pode começar a confirmação de um novo envelope de alta. É isso daí, a gente está aguardando, ontem deu uma lambiscada no 5878, recuou, então nota, né, bate no topo, cai, bate no topo, a priori cai, no curto prazo, como eu não tenho figura gráfica, o meu harmônico jogaria Embraer R$ 3,65 para baixo, voltaria a 55,15, então aqui ele está oscilando nessa região, quem está comprado está bem comprado, não tem nenhuma urgência, não pode perder 55,15, no pior caso vai tomar R$ 3 de calor, objetivo 6141. 10 horas 16 minutos. Outras notícias aqui, Petrobras e Vale, claro, tanto uma quanto a outra, pela recuperação que ensaiam nesse dia 9 de janeiro. Petrobras ontem caiu, considerando que o preço do petróleo caiu. Sabe por que o preço do petróleo caiu? São dois fenômenos. Um é muito autoexplicativo, o outro cabe contextualizar. O autoexplicativo é os estoques de gasolina, enfim, derivados, combustíveis no geral, estão ficando mais encorpados lá nos Estados Unidos.
Ora, sob a luz de uma mesma demanda, se eu tenho mais oferta estocada, o preço tende a cair. Esse foi um dos motores. Agora tem um outro motor. O DXY chegou ontem simplesmente aos 109 pontos. O fortalecimento do dólar, invariavelmente, leva o preço das commodities para baixo. Por quê? É simplesmente teoria de preços. Pensa no seguinte, se o dólar ficar mais caro, todo e qualquer país que não tem dólar, portanto, todo e qualquer país que não os Estados Unidos, vão pagar mais caro para ter a mesma quantidade de moeda e, portanto, para comprar uma determinada commodity, visto que elas são dolarizadas. Então, por exemplo, ficar claro, se um barril do petróleo está cotado a 90 euros e o dólar subiu, batendo na moeda europeia em outras divisas pelo mundo, suponhamos que agora eu não preciso mais de 90 euros para comprar um barril de petróleo Brent. Agora eu preciso de 95 euros. Pronto, você já matou a charada. Se eu tenho o preço da commodity encarecido pelo fortalecimento do dólar, naturalmente que isso tende a refrear a demanda. Eu tenho a demanda menos incentivada a consumir aquela mesma quantidade de oferta, porque agora eu pago mais por ela. É por isso que, via de regra, quando o dólar se fortalece, as commodities dolarizadas que são, por um freio de demanda, tendem a desvalorizar. Com esse contexto, a gente fala de Petri 4, o gráfico está na tela, e é o que você falou, acho que ontem, né? No meio de ruído para cá e de Bolsa Brasileira dificultada na sua atuação, tem um envelopinho de alta se firmando para a Petrobras. É isso daí, tem um longão, né? Essa longa lateralização. Petrobras montou aqui um pivôzinho de baixa, virou, então faz aqui um sobe, faz a lateralização, estamos que nem Embraer. No caso de Petrobras, estamos aguardando esse rompimento de R$ 36,98 para levar a Petrobras a R$ 37,90. Quem está comprado está bem comprado, novas compras a critério, eu as faria acima da linha amarela, ou seja, deixa a Petrobras distanciar um pouquinho para você eventualmente não comprar, né, e o ativo rebater na sua cara e voltar para dentro do canal, então perde um pouquinho desse lucro em detrimento de você ter um direcional melhor. Se subir, né, ou seja, se Petrobras a priori confirmar este envelope de alta, o primeiro objetivo dela, você tem outros, é R$ 37,90. E aí, Vale. Bom, Vale tá num clima estrutural muito ruim diante das desconfianças relacionadas à China. Eu até separei uma matéria que vai aprofundar o nível de problema e desafio que a potência asiática tem para manejar. E quando a gente olha para o segmento imobiliário, não há outra frente da atividade chinesa que ilustra melhor essas dificuldades. Daí que o minério de ferro segue apanhando e daí que as perspectivas para Vale são ruins. Não basta isso. O Fernando Marques trouxe um elemento muito importante para a nossa cobertura em uma participação dele recente. Ele disse, Vale, ainda que seja barata, é inegável que está, na visão do Marques, Vale tem o que ele chamou de um azar desse ano de 2025, porque ela vai ter que diminuir margem para honrar alguns dos compromissos relacionados aos fortes problemas de que foi protagonista relacionados a questões sociais e climáticas com as barragens. Então você vai ter uma compressão na margem de Vale, o que deve comprimir também o pagamento de dividendos. E a Vale tem como diferenciar o pagamento de dividendos, certo? Então você diminui o apetite pelo papel simplesmente por isso. Associado ao minério de ferro e à incógnita China, cujas determinações concretas e atualizações para o segmento imobiliário só chegarão à mesa a partir de março, você tem o terreno ideal de queda, por qual você tenta se agarrar em algum arbusto e não arranja arbusto nenhum. O gráfico de Vale na tela, o Coutinho fala. Puxei um anual aqui para ver Vale, olha só, Vale tá abaixo da sua mínima anual de 2022, tá? Volta pro diário, deixa esse cara amarelinho aí pra gente poder usar como referência. Olha só, Valecita, você tem aqui, né? Cai, corrige, cai, aquela longa lateralização cai, o abaulamento cai. Então, assim, Valecita cotando R$ 52,12. Tinha esse suporte anual aqui coincidindo com essa linha de Fibonacci a 5267. Valecita, a priori, baixista, ainda que devagar. De vez em quando ela vai lá, faz um movimento de correção, mas a sua essência extremamente baixa. Objetivo de Vale, R$ 48,92. 10 horas 21 minutos.
Agora, quem nos ajuda, olhando a composição do Ibovespa e trazendo os destaques de alta e os destaques de baixa, é o Diego Kerber. Alô, Diego. Vamos lá, então. Quais são os papéis que vão mais entregando pontos pro Ibov, tirando pontos do Ibov? Neste instante, é um Ibov praticamente estável, um placar de 0-0. Nós temos 119.676 pontos. Diga lá. E isso apesar da Vale, que está acrescentando 141 pontos pro Ibov, está subindo 1,05%. Apesar disso, ela está tendo essa estabilidade, né? Esse 0-0 aqui na Bolsa Brasileira. E o principal detrator de pontos é a B3, apesar de não ser um destaque tão grande assim, tá? De detração de pontos. Tá tirando aproximadamente 30 pontos do Ibovespa agora, a B3. A RD Saúde, a antiga Raia Drogasil, também tá tirando 25 pontos aproximadamente. JBS tira 23. Na ponta positiva, além de Vale, que entrega 140 pontos, Petrobras, juntando a ordinária e a preferencial, tá emprestando 80 pontos aproximadamente para o Ibov, e BTG Pactual empresta mais 40 pontos, tá? Em questão de variação intradiária, Azul domina, tá subindo 6,65% agora, R$ 4,50. A Mob3, Automob, que tem um valor unitário mais baixo, então qualquer variação baixa ou pequena já é suficiente para ter uma variação percentual no dia muito alta, está avançando 5,71%, enquanto o BPAC 11 tem alta de 1,76%, R$ 28,41. Na ponta negativa, Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar é o que mais recua, 1,75% de queda a R$ 2,80. Ultrapar, o GPA3, tem queda de 1,49%, R$ 15,91, enquanto Usiminas fecha o pódio dos vendidos, tá, Léo? 1,36% de recuo agora o Marfrig, né? Agora a Marfrig tomou essa posição. Então, MRFG3 tá agora caindo 1,42%, R$ 16,71. Léo. Anotado. Obrigado, Diego, pelas informações. Agora é o seguinte. Primeiro, Coutinho, parabéns. Você é um monstro. Nós estamos chegando a 1.500 likes. 1.500 likes. Parabéns à audiência. Sensacional. Se precisar de alguma coisinha, você fala, a gente conversa com a audiência. Parabéns à audiência sempre. Você não desafia a nossa audiência. Não desafia a audiência. Fake news. Como diria Trump, those fake news. Eu não duvido. Eu não duvido da nossa audiência. Agora, eu confesso que eu estou surpreso com a sua capacidade de mobilização. Incrível, Coutinho. Obrigado, querido. É diferenciado. É diferenciado, Coutinho. Coutinho! Fala. O Ike Grafista tá dizendo o seguinte: olha o gol, olha o gol, olha o gol. Aí eu li com calma e falei assim, não é bem isso, olha a gol. Por quê? Ele tá dizendo que o setor aéreo tá chamando a atenção. E ele tem razão. Leilão. A Azul 4 está avançando 6,65%. E gol, olha aí, hein, garotinho. Leilão de gol, 16,13%. Bateu lá no 1,80%. A B3 olhou e falou, opa! Para leilão. O Diego no paralelo vai buscar alguma atualização de notícia. E o Coutinho antes vem pro gráfico. E aí, hein? Bom, gol vem de um bang jump total. Dá pra falar em reversão? A priori tá querendo montar, né? Você vê, ela faz toda a parte de acumulação, lateraliza na parte inferior do gráfico, faz uma primeira figura de cunho altista, sobe, faz uma lateralização ainda que no envelope prematuro, tá tangenciando ali R$ 1,75, cota R$ 1,79 em leilão. Ficar muito atento, tá? Porque ela pode pegar no 75 e rebater para baixo. E ainda mais porque como o envelope ele é grande, de novo, né? Coisas que são grandes, a inércia de reversão em movimentos também é proporcional. Joga no diário, por exemplo, olha só o que você vê, né? O ativo praticamente pegou, deu esses 3 repiques, então ficar atento, quem tá comprado passa por uma situação de conforto, só ficar atento, eu não abriria novas posições agora, tá? Se esse cara realmente vai subir, o que eu acho menos provável, ou se ele repica e volta para dentro do canal. No caso de Azul, do seu lado direito, o ativo cota R$ 4,48, tudo sob controle, faz aqui um movimento de correção, o upside de Azul a priori é 4,72. Vamos para a notícia. Exclusivo. Azul e Abra devem assinar memorando para discutir fusão com Gol nas próximas semanas. Nos bastidores, o que mais tem circulado é a criação de uma corporation, companhia sem controlador definido. A Abra, holding que controla a Gol, e a Azul estão estruturando a assinatura de um memorando de entendimento, MOU na sigla em inglês,
nas próximas semanas para tratar das negociações acerca de uma eventual união dos negócios nas duas aéreas brasileiras. A informação foi passada ao Valor por fontes por dentro das tratativas. Segundo estas vozes, o memorando tem ainda diversas condicionantes para que o negócio de fato saia do papel. A reestruturação da Gol nos Estados Unidos, no chamado Chapter 11, é que tem feito a assinatura do MOU ter sido postergada. A perspectiva original era para ter acontecido em novembro do ano passado. Agora, a visão é de que a assinatura saia ainda em janeiro. Ainda conforme fontes, o documento irá reforçar a intenção de ser feito um negócio, apontará também o tipo de governança que as duas partes devem buscar, estrutura de capital das empresas e modelos à mesa. Coutinho, aqui cabe uma informação, um complemento importante, não é? A gente está diante de uma eventual reversão no gráfico de Gol, mas essa reversão está muito condicionada ao noticiário. Não é uma reversão que vem devagar e sempre, exato, estrutural, com um filme bem traçado. É um baita de um candle de alta muito condicionado ao sucesso dessa eventual corporation. Então isso é bom pro bem e pro mal, e bem e mal são relativos. Se você está comprado, isso é muito bom para você que está comprado, mas pode devolver pra caramba. E se você está vendido, por enquanto tá ruim para você. Mas a qualquer momento você pode se dar bem de novo, porque quedas... Caso haja um travamento nas negociações, podem acontecer. Então é o típico trade muito vinculado à notícia, certo, Coutinho? 100%. Né? Você vê que a própria deformação da figura gráfica já diz isso. Esse papel ele vinha praticamente morto nos últimos 5 meses de 24, tangenciando R$1,12 aqui. De repente ele sobe. E aí, olha só, o que você acabou de falar agora é só você retratar esse pedacinho desse candle aqui, ó. Subiu. Foi lá na euforia, vamos colocar assim, devolveu, voltou para 1,21, subiu de novo. Por isso que eu falei agora, eu não compraria Gol de jeito nenhum agora, tá? Isso por uma questão conservadora e técnica, tá? Por quê? Porque Gol pode pegar e rebater, né? Então, fica logicamente a critério de cada um, a gente só tem que balancear a questão do lucro e do risco. Gol, a priori, deveria tangenciar o 1,76 e voltar. Mas o que o Léo fala é verdade. Se você pegar novembro de 24, Gol fez exatamente isso. Foi exatamente a 1,76, voltou para 1,21, agora sobe para 1,76 de novo e pode, condicionado nesse fator que é 100% externo, pegar e rebater para baixo. Então fique atento. Eu acho, inclusive, que o mais conservador poderia até pensar em uma redução de Gol, caso isso aconteça. Temos 10 horas com 29 minutos. Obrigado ao Coutinho. Amigos, gostei aqui do comentário do Kleber Neves. Ele diz assim: atenção, o único lugar onde negativo com negativo dá positivo é na matemática. No mercado, duas empresas que dão prejuízo, quando se unem, dão um prejuízo maior ainda. A bela provocação do Kleber. É o setor de aéreas, né? É um setor muito, mas muito difícil em termos de modelo de negócio. A gente invariavelmente menciona isso aqui. Um abraço pro Kleber. O Rodrigo Milan tá na área. O Praça também tá por aqui. O Fernando Ferrari e o Aurélio Moreira. Bom, 10h30. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar a passear pela interatividade e os pedidos da audiência. Daqui a pouco, Alex Martins tá de volta. E com ele a gente vai até praticamente a boca ali da faixa das 11h30. Quando hoje, excepcionalmente, não teremos o Marx, mas teremos uma abordagem especial. Luciano Costa, o editor-chefe que o povo gosta, vem para nossa bancada e a gente vai repercutir com ele o segmento da energia. E não é sem gancho. Tem um baita de um gancho para vender o peixe aqui do programa. Eu vou mostrar para vocês. Esta matéria aqui, honestamente, é uma matéria que me chateou num nível. Por isso que com político eu só uso o verbo cobrar e desconfiar. E para mim um dos maiores sinais de inteligência de um ser humano é quando eu vejo que ele não tem político de estimação. Aí eu falo, 90% de chance de ser uma pessoa mais inteligente. Quando não tem político de estimação, eu já acho que caminha largos passos para uma inteligência maior, para um QI mais elevado. Por quê, amigos? A classe política está inventando. Conta de luz pode subir até 10% com jabutis do projeto de lei das eólicas offshore. A CNN, Marcos Madureira, aponta que implantação compulsória obrigatória de térmicas em locais sem infraestrutura de gás encareceria a produção. Claro, né? Se eu condiciono a exploração da energia eólica offshore, portanto, distante, a aplicação compulsória, a implantação compulsória obrigatória de térmicas em locais que não têm infraestrutura, obviamente que o preço que essa operação compulsória de térmicas vai exigir
vai contaminar todo o ganho de eficiência que eu poderia ter com as eólicas, e é claro que isso no fim do dia acaba sendo repassado para o consumidor. Ou o governo vai pagar? Aí você fala, não, o governo vai pagar, vai ficar tranquilo. Ele paga com qual dinheiro? Qual dinheiro? Nós temos 10h32, na faixa das 11h30 nós vamos aprofundar essa e outras histórias. Senhoras e senhores, o Diego Kerber chamou para falar da curva DI, pois não, Diego? Pois é, porque vários contratos estavam virando, tá, Léo? A maior parte aqui do mercado até agora, a gente estava vendo os DIs indo mais para baixo, né, com uma direção mais baixista, mas na ponta longa houve um estresse aqui, pelo menos momentâneo, que chegou a fazer com que vários dos contratos renovassem máximas intradiárias e virassem propositivo. E agora eles seguem nessa toada, só que bem mais próximos da estabilidade, bem mais próximos do 0 a 0. Agora o pedido médio é de 1 ponto base e meio nesses contratos na parte média e longa da curva, tá? Na ponta curta ainda há da desidratação dos pedidos de prêmio em média de 4 pontos base e meio, mas na ponta longa, melhor dizendo, houve essa virada. Obrigado, viu, Diego? Ó, o perfil Família Moraes está dizendo um grande abraço à família TC. Tenho enorme admiração pelo Coutinho. O seu humor, visão dos gráficos e simplicidade são fantásticos. Inspiração para todos. Olha que legal, Coutinho. Amém, obrigado. Muito bom, eu tinha né? visto aqui no retorno. Muito legal. E olha, a gente teve um comentário, eu acho que foi da Daisy. Pode ter sido da Daisy Oliveira, acho que foi dela, que foi mais cedo. Ela falou assim, Léo, pede pro Coutinho fibar a camiseta. Aí eu não entendi nada, né? Camiseta. Coutinho fibar a camiseta? Será que ela estaria falando de lojas Renner? Aí depois eu fui ver a camiseta do Coutinho. Vamos ver se dá pra mostrar. Mostra aí, Jô. Olha aí, ó. Never bet against America? Não. Never bet against Bitcoin. Então o que a Daisy quer é o gráfico de Bitcoin e com isso a gente inaugura os pedidos da audiência. Vai lá, Coutinho. Bora, vamos dar uma fibada no Bit. Então, vamos ver como é que o Bit tá. O Bit eu falei que ia cair, vamos ver se ele desceu. Deixa eu dar uma olhada nesse trem aqui. Bit vai bem, obrigado. Bit cai, cota 92.638 dólares. A figura gráfica aqui já é costumeira de todos. Mercado cai, mercado lateraliza. Este aqui chegou a montar um pivôzinho e cai. Então, de novo, quem está comprado em Bitcoin está mal comprado. No sentido de direcional, lógico. Não pode perder 90.750 dólares. Se perder a Zeda, o objetivo do Bitcoin é 80 mil dólares, 80.713. Ficar atento, o pior caso de Bitcoin, aí não imagino, seria 63 mil. Mas, enfim, né, como o pessoal veio surfando bem a onda do Bitcoin, só por favor, né, o Bitcoin já cai quase 10 mil dólares do ponto que eu falei, que era 102, cota 92. Por favor, não deixem o Bitcoin perder 90 mil. Se perder, por favor, se protejam. 10 horas 34 minutos. Obrigado ao Coutinho. Mais de 2.000 pessoas nos prestigiam e nós vamos caminhando para os 1.600 likes. Valeu! Aquele abraço em cada um de vocês. Vamos pegar mais pedidos aqui, ó. O Lucas Marques tá de olho na nossa programação e tá pedindo JBS. O Torresmo Milanesa, por sua vez, pede Brave 3. E a Ivana tá afim de Unipar. São os 3 próximos pedidos aqui da nossa audiência. Então, na ordem, Coutinho, JBS, Brave 3 e Unip 6. Pedido da Ivana, você fala. JBS S3, envelopão de baixa, né? Mercado subiu, ou seja, ele sai de um envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe e vai para um envelope de baixa. Mercado cai, lateraliza, cai. Quem tá comprado, atento, tá mal comprado. O ativo perde R$ 35,79. O objetivo desse cara, R$ 32,81. Então, por favor, atento, JBS 3. Na sequência, para você também não se confundir, porque é muito papel, né? A gente vai de JBS para Brave 3, Torresmo Milanesa. Bora, double clique em Brava, vamos ver o que aconteceu com esse cara. Tá, Brave 3, mercado sobe, mercado lateraliza, falei que podia ficar comprado, mercado sobe e pedir atenção na venda 25,50. Brave, ela dá uma leve estacionada numa figura ok, com altista, 2 envelopes de alta, tá tranquilão. Quem tá comprado em Brava tá bem comprado, pode permanecer, não abriria novas posições. Brava, saindo de 2,446, ok, ela se liberta, o objetivo do papel 2,756. Na sequência, Ivana Goulart com Unip 6. Unip 6. Double clique nesse cara, vamos ver o que a gente tem de Unip. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, já mudou. Então vamos primeiro limpar, porque esses fibos e linhas são todos antigos. Quem sabe, FIBA ao vivo. Olha só. Nesse caso aqui, você tem 2 regiões de distribuição. Na parte a R$ 48,49. O mercado sobe, distribui a 48, cai.
O mercado sobe, distribui a 48, um pouquinho a mais, cai. Então, quem está comprado, fique atento, tá? Se você tiver comprada, a priori, o prognóstico não é bom. Você tem aqui um longo FIBO, pode tração revertida para pegar mais curtinho. Olha só, o mercado a priori não pode perder 45,18, o ativo cota 4564, está em cima. E aí nota que você tem uma dupla confirmação, né? Se você pegar esse fundinho aqui, ó, ele tangencia 41,94. Então o NIP está terminando o seu último ciclo, que é o ciclo 6, que a gente chama, que é o ciclo de prejuízo. Não pode perder 45,18, 43,18. O objetivo final dessa operação, R$ 41,94. 11 937 26 13 18. Pelo Zap você também participa. Alô, Diego. Pois é, tem bastante gente participando conosco, inclusive já a gente repercute ainda mais as mensagens que a gente recebeu quando a gente estava falando sobre a Groenlândia, o interesse do Trump pela região. E é o seguinte, aqui tem alguns pedidos que chegaram da nossa audiência. Ó, o Silvestre, ele tá pedindo para você justamente... tava falando de azul, mas ele pediu mais cedo Caixa Seguridade, Coutinho, CXSE3. Vamos com o pedido dele. Bora, double clique nesse cara, vamos ver o que acontece. CX, restrita dentro de um canal em laranja, Uno 349, Uno 584. Duas regiões de distribuição, tá, pessoal? Então, o que é distribuição? Região de venda, parte superior do gráfico. Então, o mercado sobe, distribui, cai. O mercado sobe, distribui, cai. Então, você está no final do movimento de baixa para CX. O objetivo é o Uno 349. Quem eventualmente está comprado está tomando um calorzão. Quem quiser comprar Caixa Seguridade, ok. Acho que vale a observação. Lembrando de novo que todas as vezes que eu falar comprar, significa compras parciais com preço médio positivo. Tá? A bolsa não está para compra, mas eventualmente um ativo a ser namorado. O ativo cota 1 no 4, 1 no 1, só ficar atento que antes de chegar no 13,49, eu já tenho um envelopezinho de baixa. Mercado cai, lateraliza, cai, que me levaria, inclusive, para baixo de 13,49. Então, fica atento, 13,49, no caso aqui a 13,19, é uma região de acomodação, vale um namoro para Caixa Seguridade. Perfeito. Agora o pedido do Leandro, DDD 14. Ele quer saber de Banrisul BRSR6. Qual é o ponto de entrada, Coutinho? Ponto de entrada. Isso. Bom, vamos ver se ele quer. Bom, vamos lá. Mercado cai, longa lateralização. Tá difícil de achar. Eu percebi. Ponto de entrada, primeiro eu preciso era compra ou venda. Aí eu buguei, perdoa. Não, é que às vezes você confunde a gente, porque às vezes se você vai lá e mostra um lado carioca, né, do tipo, vem a crítica. fazer, né, do nada, ele mete, acho que é uma homenagem ao Multicerávulo que ele não explicita. Aí agora você meteu um lado gaúcho, bicho. Só faltou, porque o gaúcho, ele tem, a vogal longa do gaúcho costuma ser então você chega pro gaúcho e fala assim, e aí, como é que estão as coisas? Tá tudo legal? Ontem eu visitei Juliano. Você meteu lá do gaúcho, Coutinho. Então o Brasil mora em você, Coutinho. O mineiro Coutinho, de Belo Horizonte, né? De BH. Banrisul, vamos lá, ponto de entrada. Por enquanto nenhum. Você tem um cai, lateraliza, cai. Então você tem dois envelopes, o ativo já sentou em cima de 9,49. O prognóstico dele é a sua manutenção baixista, ou seja, a cota 9,71, retestaria 49 para buscar 9,08. Pior caso desse cara, 8,41. Então, se você está comprado atento, você está no meio do caminho de um longo movimento de baixa. Não pode perder 9,49, vai azedando até 8,41. 10 horas 40 minutos e o Diego tem mais um pedido do nosso Zap, pois não, Diego? Pois é, tenho mais um pedido aqui do nosso Zap, viu, Léo? Na verdade, o pedido era do próprio Silvestre, tava perguntando de azul mais cedo, né? Mas tem a pergunta aqui da Alice, ela quer saber de Embraer, já que a gente tá falando do setor de aviação, né? Embraer, que não é exatamente uma companhia aérea, ela vende aviões, né? Então tem uma performance bem diferente, inclusive das companhias aéreas. É o pedido da Alice. Vamos lá, Coutinho. Bora, Alice. Mercado sobe e lateraliza. Ontem toca no 5878. A gente falou dela um pouquinho mais cedo, tá? Fica atenta. Embraer deveria cair a 5517, o que não invalida todo o escopo de alta do ativo. Vai te trazer aí R$3 de calor no papel, de 58 a 55.
para pegar eventualmente antes de continuar subindo. Se você for mais conservadora, eu acho que vale uma medida protetiva, tá? Se você eventualmente topar, ok, 55,17 seria o próximo ponto de suporte. Na verdade, como eu não tenho figura gráfica, o ativo simplesmente está fazendo um movimento harmônico de topos e fundos. Fica atento, deveria cair para depois continuar subindo. Se você não quiser pagar, zero a operação, encerra, coloca um stop, algo que o valha, para sim, acima de 5878, objetivo 6141. E os meus amigos JPS e Roninho Ferreira encerram aqui a bateria de pedidos. O JPS, ele foi pragmático. Ele só colocou aqui o papel. Ele disse, bom dia, Coutinho, Meli 34, vírgula, obrigado. Vamos então falar de Mercado Livre, que para o Beida, para o Moisés Beida, por exemplo, é o grande cavalo corredor no segmento de varejo. E apesar de ter avançado bastante e corrigido logo na sequência, o Beida ainda enxerga posicionamento em Meli como estratégico. Você vê, né? Chegou a esse pico. Quanto foi o pico aí anterior? Esse cara aqui em cima? Não. Antes desse. Isso, esse topo aí, ó. Esse aqui foi 10387. 103, 103. Do 103 foi pro fundo lá, qual que foi o patamar? 8335. Quer dizer, derreteu, vai, 20%, 18%. Foi o que o Beida falou outro dia. Mas ó o repique. Só tomar cuidado um pouquinho pelo seguinte, né? Este repique, ele tá inserido dentro de um contexto de pivô de baixa. Então, assim, concordo, você pode até dar uma simplificada no gráfico, vamos manter só as linhas externas para poder facilitar. Quando você olha para Mercado Livre, então tá lá, restrito entre 103 e 82, o ativo ele faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo. Só que este topo não faz, muito pelo contrário, ele vira. Então, o que eu faço? Eu enxergo esse cara dessa forma, eu colocaria esse fibro daqui, jogaria esse cara para cá, e aí eu vou fibar uma baixa. Então, pode subir, até porque eu estou dentro de um canal, só que no curto prazo ele parece que voltaria a 82, e aí você tem R$6 de baixa, para depois fazer um outro movimento de impulsão. Então fica só atento, eu acho que primeiro é um ativo de distribuição, então eu não estaria posicionado, é um ativo mais de manutenção, inclusive. Quem está posicionado, R$6 de calor, testa o 82, se der certo, sobe. O dólar passa a cair de novo, hein? 0,11% de recuo, R$6,124. Vamos aproveitar que o Coutinho já está ajeitando a tela para falar da moeda americana. Curva de juros desidratando na ponta curta, 7 pontos base. Desaceleração nas vendas do varejo ajudam a explicar, sem dúvida, ou ajuda a explicar. E o Ibovespa deu uma encorpadinha, 119.899 pontos, máxima intradiária pouco renovada, 0,23% de avanço. Coutinho, na moeda americana, tem notícia no Ibov à vista também. Bora, vamos lá para o intraday para poder atender o pessoal. No caso do índice, no diário não tem nada, né? Então já vou pular direto para o intraday. O intraday recordar é viver, né? Eu falei que possivelmente, no curtinho, foi a minha última entrada, o índice subiria, né? A gente estava aqui mais ou menos na região de 1,20600, subiu pouco, subiu 200 pontos, 1,20850 agora. Formação gráfica terrível, tá? Você nota aqui praticamente um bando de ruído. Mercado volátil, note o tamanho dos candles, isso aqui não é normal para um candle de 4 minutos, então você vê que em 4 minutos o mercado está bastante volátil, porém adirecional. No caso do dólar do seu lado direito também está ali no hamburguinho, 0 a 0, R$6,126. Se você vai para o intraday, o dólar deu uma pesada aí nos últimos 15 minutos, mas também, de novo, numa figura ruim, difícil de dizer, primeiro não tenho nenhum envelope, nada, testa agora um suporte no 127. De novo, o dólar eu ficaria fora no dia de hoje ou iria muito leve para quem for fazer day trade. Para fechar, vou colocar o comentário do Roninho Ferreira como o gran finale, tá? Mas dá tempo, 10h45, o Alex já tá na área. Vamos no pique então, em um minutinho tem Apvida, o RNM e o pedido do Roninho Ferreira. Eu já adianto, é um pedido alcoólico. Ô Coutinho, vamos lá, Apvida. Apvida, o ativo está em longa tendência baixista, estabelece um suporte na região de 2,11 a R$2,47. Quando eu olho o FIBO de longo dele, 2,1 é um suporte, então o ativo ele faz aqui um movimento de contenção. Essa contenção, a priori, ela se baliza com março 23, que é o seu fundo mais próximo para eu poder traçar algum tipo de paralelismo. Só que para mim não é suficiente, tá? Então, ok, o ativo para de cair, desacelera,
De qualquer forma, não pode perder R$ 2,01. Nota que este FIBO levaria a Pvida a R$ 1,20. Então, fique atento, quem está comprado, se ficar nesta região e uma eventual correção altista, ótimo. Monitora, não pode perder 2,01. Na sequência, o RNM é um fundo atrelado à performance do urânio que o Samir da Silva Rosa, nosso querido amigo, é membro do YouTube do TC, monitora e me parece que ele tem na carteira já há algum tempo, né? Vai lá, Coutinho. 2 pivôzão de baixa, olha só, cai, corrige. 2 cai. pivôzão? 2 pivôzão. Entendi. Qual Achei que original. Qual é o plural? Pivôzões, não? Pivôzões? Não sei. Não sei. É uma dúvida. Não sei. 2 pivôzão eu achei original, Falei, Obrigado. vou até checar. É mais um bordão do Coutinho. 2 pivô... Vai, Coutinho. 2 pivôzão de baixa, você tem aqui um longo, e aí você pode dar uma fibada num pivôzão de curto. Então, o ativo ele tem tendência baixista decretada, rompeu R$ 43,23, o seu objetivo é R$ 37,78. Então, nota que ele cai, corrige, ele chegou aqui, dá uma respirada para continuar caindo. Então, se você está comprado, por favor, fique atento, a priori 4151. O objetivo desse cara é 3778. Bom, e para fechar, conforme prometido, o comentário do glorioso Toninho Ferreira, ou Roninho Ferreira, que diz o seguinte: hoje, feriado nos Estados Unidos, para quem tá de folga, pode abrir uma gelada e olhar Ambev? Ambev 3, bora. Double clique nesse cara, vamos ver o que a gente tem de Ambev. Bom, baixista, tá? Perdeu R$ 11,65 que não deveria. Então nota que ele bateu aqui na parte interior, não repica, muito pelo contrário, já está desenhado a figura, você já conhece. O mercado cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza. Então, sucessivos envelopes de baixo, deveria retestar R$ 11,27. O objetivo de Ambev, você vai tomá-la a R$ 10,82. Grande Coutinho, deu um show hoje aqui. Obrigado, Rebentou, 400 likes. É o cara, meu garoto. Obrigado. Querido. Até amanhã. Tamo Bom junto. dia, obrigado, Diego. Valeu, Coutinho. Pessoal, obrigado a todos, bom dia, a gente se vê amanhã. Tchau. Valeu, esse é o Coutinho.